mapa da Lulu, para mim, foi uma ferramenta muito interessante. Me ajudou perfeitamente. Por exemplo, penal, eu fui para a prova só com o que eu praticamente li do teu mapa, gabaritei. Atual, assim, um mapa mental, e ele já está destacado os principais pontos ali. É um material enxuto, basicamente, com tudo aquilo que tem na aula. Eles me ajudaram em vários aspectos, em várias etapas da minha preparação. E eu usava muito os mapas da Lulu. Assim, é que sempre que eu tinha alguma dúvida muito pontual em alguma questão, alguma pegadinha, eu abria o mapa mental e ele falava exatamente sobre isso. Eu ficava, gente, como pode? É muito específico. Utilizei tempo que eu estaria vendo PDF, né, esse tipo de coisa, e aí eu usava os mapas. Eu estudava os PDFs com os mapas do lado. Eu tinha um pouco de dificuldade de assimilar o todo, então, assim, eu ia seguindo o PDF e me localizando. Eu precisava me localizar, porque senão tudo parecia muito vago e depois as coisas não faziam tanto sentido. E numa tela, na tela principal deixava o vídeo aula, e na outra tela deixava sempre o seu mapa mental, referente à vídeo aula aberto. Eu indico os mapas, assim, para todo mundo, porque é real, gente. Eu gostei muito, não é papo, não. Eu super amei os mapas. É que eu acabei entrando em contato com os mapas da Lulu, que graças a Deus caíram na minha vida. E depois disso, quando eu terminava a aula, eu utilizei muito os mapas da Lulu. Me ajudaram demais. Rapaz, eu utilizava como fonte de revisão ali, para, de certa forma, manter aquele conteúdo fresco, né? E aí, quando eu achei o material do Mapas da Lulu, eu comecei a usar como uma espécie de revisão. Então, é um material, assim, revolucionador para os estudos para concurso. Eu usava o mapa para reforçar e agilizar a revisão, né? Porque antes eu demorava muito, por isso que eu não fazia revisão. Eu fazia muita revisão pelos mapas da Lulu, assim, de quase todas as matérias. Com o passar do tempo, os mapas se tornaram o meu principal material de revisão. Então, os seus resumos, os seus mapas já me davam uma visão geral da matéria. Então, eu uso como meu material de revisão total, assim. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da Rota da Aprovação. Gente, eu tô muito empolgada com o conteúdo da aula de hoje, porque ele é um conteúdo super, hiper, mega, ultra prático. Ele é um conteúdo que vai responder direto ao ponto dúvidas que eu tenho certeza que vocês têm aí na preparação de vocês, porque eu sei porque eu tive, principalmente no início ali da minha preparação, quando eu ainda estava patinando, meio perdida, ou mesmo em alguns momentos em que eu me vi estagnada, ou em alguma matéria, ou sem saber melhor como escolher o material para usar e tudo mais. Basicamente, hoje, sério, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre como estudar cada tipo de disciplina, tá? Porque faz muita diferença. Vocês vão ver que, dependendo da matéria, tem uma estratégia específica. Então, tem uma estratégia específica por trás de estudar direito, estudar legislação, estudar contabilidade, estudar disciplinas exatas, estudar português, estudar atualidades e tudo mais. A gente vai falar de cada um desses tipos de matéria, como você deve fazer. E não é a mesma coisa, tá? Depois a gente vai falar também sobre alguns recursos visuais que vão te ajudar na compreensão e memorização das informações estudadas, porque infelizmente, né, gente, querendo ou não, quando a gente tá falando de concurso público, a gente tá falando, sim, de memorização. Tem coisa que, cara, você precisa decorar, que o prazo é 15 dias e não 14, porque é assim que vai cair na sua prova, né? Eu fico triste com isso, mas fazer o quê? E a gente vai falar também, no final da aula, sobre qual tipo de ferramenta usar em cada momento. O que é melhor? Videoaula, PDF, questões, mapas mentais, resumos, lei seca, o que eu uso, né? Para que eu uso cada um, em qual situação, em qual momento e tudo mais. Vocês estão vendo que eu comecei já disparando aqui, né? Boa noite e vamos com tudo. Porque eu entendo muito bem o quão precioso é o tempo de vocês, né? Quando a gente está estudando para concurso, tudo é essa coisa do custo-benefício de tempo. A gente tem que tentar ao máximo otimizar a nossa rotina, otimizar a nossa vida e, em respeito ao tempo de vocês, eu vou ser o mais breve possível, mas não no sentido de ser rasa. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu nunca sou. Mas no sentido de ser direto ao ponto e de trazer a informação que você precisa para conseguir aplicar aquele conhecimento. Então, às vezes, até um pouco é diferente do que muitas vezes eu costumo fazer. Hoje eu vou trazer, sim, alguns artigos científicos, algumas coisas assim, justificando algumas recomendações, mas, no geral, eu quero só passar a recomendação e eu peço um pouquinho da confiança de vocês, justamente por esse respeito do custo-benefício ao tempo de vocês. Combinado? Então vamos lá. Aproveitando, quem puder, já deixa um like no vídeo. Quem não tiver inscrito no canal também se inscreva, porque a gente ainda tem muita coisa vendo por aí na nossa rota da aprovação. Combinado? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Podemos seguir? Todo mundo pronto? Tô de olho, hein? Tô de olho. Aqui embaixo estão meus slides, aqui também estão as minhas anotações de coisas que eu não posso esquecer de falar com vocês. Qualquer coisa, se vocês me virem olhando pra cá e pra lá, é isso. O Nathan, como sempre, vai ficar aí no chat respondendo as dúvidas de vocês, atendendo qualquer dificuldade que vocês tenham, principalmente quanto também a promoção vitalícia, né? Que a gente abriu ontem e, hoje você tem condições também de aproveitar essa vitalícia dos mapas da Lu, com condições bem bacanas, mas a gente fala disso no final da aula. Agora vamos ao conteúdo, que é o que realmente importa.
Então, se você não me conhece, vou clicar aqui, tudo certo? Tô. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas aqui nessa aula. Eu sou a Laura Amorim, especialista em preparação para concursos, em aprendizagem acelerada. Fui aprovada em alguns concursos aí durante a minha carreira como concurseira, né? Tanto auditor fiscal lá da Cefaz Goiás, da Cefaz Santa Catarina, agente da Polícia Federal também, consultor legislativo aqui da Câmara de Belo Horizonte e muito mais não, e é só isso mesmo. Foram os concursos que eu passei. Durante minha trajetória lá desde 2017, eu me apaixonei por esse mundo do aprendizado, de como a gente pode estudar melhor, como a gente pode aprender melhor, como o cérebro funciona, como a gente é a gente mesmo, né? E desses estudos, dessa minha curiosidade, dessa minha vontade de saber cada vez mais, nasceram essas aulas, essas apresentações que eu faço pra vocês e também o conteúdo que eu solto aqui no canal toda semana, tá? Toda quarta-feira, tirando essa quarta-feira, porque, claro, com essa maratona de aulas não vou pôr vídeo novo no canal, porque a gente vai ter aula no horário, mas normalmente toda quarta-feira às 6 da tarde sai vídeo novo aqui no canal pra você ficar sempre atualizado com o mundo concurseiro e aprender da melhor forma possível, porque, como eu sempre digo, inteligência se constrói. Então tá. Cronograma de aulas. Já tivemos aí ontem a aula sobre qualidade de estudos, como o cérebro realmente aprende, né? Como que você pode fazer para otimizar os seus estudos. E hoje, como eu mencionei, a gente vai falar sobre ferramentas de estudos, como se dá cada disciplina e um pouquinho sobre os recursos visuais, que eu acho que eles são muito importantes. Eles são um aliado poderosíssimo ali quando a gente precisa colocar tanta informação para dentro da nossa cabeça, como no caso do concurso público, tá? Amanhã e quinta nós também teremos mais 2 aulas e olha, vou puxar a sardinha para aula 4, porque eu amo essa aula que fala muito sobre essa questão da inteligência, da neuroplasticidade, como que a gente pode ficar cada vez melhor e mais esperto, mais racional, conseguir raciocinar mais rápido, ler mais rápido, né? Ser mais inteligente no geral, eu acho que vai ser muito incrível. Mas a aula de amanhã também, para quem estuda para concurso, cara, não perca. Sério, amanhã aqui também no mesmo bate-horário, 7 da noite, não perca, porque a gente vai falar muito sobre rotina indistraível, como criar o hábito de estudos, como manter a constância, como reorganizar a sua vida para colocar estudos com qualidade ali. Por que eu falo que ela é muito importante, né? Porque o concurseiro, cara, ele precisa encarar o estudo para concurso como um projeto de longo prazo e com a seriedade devida. Então é necessário não só sentar e estudar quando dá vontade, né? Senão não vai dar certo. A gente tem que realmente estruturar uma rotina, construir um hábito e manter aquilo de forma constante se a gente quiser chegar lá. Eu não tô aqui, vocês me conhecem, eu não tô aqui pra falar que passar é fácil. Ai, que é só estudar 30 minutinhos todo dia, 15 minutinhos por dia, ou de vez em quando você pega um pouquinho e estuda na véspera da... Não, gente, não tem essa receita mágica e muito menos essa negligência toda, tá? A gente tem que encarar. Quem me acompanha aqui, eu acho que já tem esse perfil, né, de encarar com seriedade os estudos, entender que é sim um desafio, mas que não é impossível, é super possível. E quanto mais a gente organiza, quanto mais a gente... né, vai moldando essa ação, né, o jeito certo ou o jeito errado, né, tirando o jeito errado e focando principalmente no jeito certo, a gente vai ter muitos frutos, a gente vai colher muitos frutos e vai conquistar a aprovação bem mais rápido do que quem às vezes está patinando ali pelos caminhos errados, tá? Então vamos lá. Tá, respirar fundo aqui pra gente começar. Esse assunto é importantíssimo, tá? Então eu preciso de toda a sua atenção, eu preciso de toda a sua atenção nesses próximos minutos para você aprender como estudar cada tipo de disciplina e não é igual, tá? Toda a diferença, por favor. Então vem comigo. Vamos começar pelo básico do básico, português. Primeiro aviso, tá, gente? Pelo amor de Deus, tem que estudar português. Ai, o que eu já vi, né? Eu já vi concurseiro falando, não vou estudar português, eu já falo português. É só eu ler o texto lá no dia da prova e eu consigo interpretar e responder. A partir do momento que você responder algumas questões de concurso, você já vai tirar essa mentalidade da sua cabeça e vai entender que sim, é necessário estudar o português. Principalmente porque... calma, antes de entrar nisso, né? Principalmente porque a cobrança em concurso, é claro que varia com as bancas, né? Até coloquei aqui, cuidado com a diferença das bancas, mas a cobrança sempre é bem focada ali em regras, em especificidades da língua, em até algumas decorebinhas, né, de casos específicos e tudo mais. Então, é necessário um estudo formal ali do português, tá? E tem uma diferença bem gritante entre as bancas. Então, às vezes, você sabe o português de um jeito que você vai bem na Sebrasp, mas quando você chega lá na FCC, não fica tão legal, né?
ou na FGV, né? O terror aí dos concurseiros do português. Por quê? Porque cada banca vai ter um ponto específico que eles gostam de cobrar mais, uma abordagem diferente. Então, no português, a gente tem que ficar muito atento com isso. É claro que é uma indicação quase geral ali para você sempre focar no perfil da banca, mas em português a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com a diferença da banca. Então, foi definida a banca do seu concurso, cara, já começa a focar na resolução de português daquelas questões daquela banca, tá? Outra coisa, use exemplos autoexplicativos quando você estiver montando o seu material. Às vezes, quando a gente tenta só, explicar a regra por escrito, né, copiando a definição ali que o professor trouxe, às vezes a gente não entende muito bem. Então, mais vale você colocar alguns exemplos de palavras ou de expressões ou de estruturas que simulem, né, e exemplifiquem aquela estrutura que você está tentando estudar, do que ficar copiando o conceito, porque é muito raro, muito mesmo, as bancas cobrarem conceitos específicos, né? O que é um ditongo? O que é um... Não, normalmente é uma aplicação. Isso aqui é o quê? Né? Nessa situação aqui. Essa palavra está fazendo qual papel ali sintático e tudo mais. Então, é muito mais você compreender cada uma das classificações e tudo mais do que ficar decorando o conceito, tá? Então, priorize muito os exemplos quando você estiver estudando português. Outra coisa, use materiais focados em concursos. Eu não tô falando que as gramáticas tradicionais são ruins, nem nada disso. Pelo contrário, tá? São excelentes materiais. Mas, igual eu falei, o concurso, ele tem uma forma de cobrança muito específica. E é como se, assim, a gente tivesse a matéria português, uma coisa enorme, e o concurso estivesse sempre focando em alguns pontos específicos. Então, às vezes, estudando uma gramática tradicional, você vai gastar tempo estudando coisa que às vezes não é tão necessário e não vai também se aprofundar em pontos que são muito cobrados em prova. Então, use principalmente materiais focados em concursos. Se for o caso, pode assistir videoaula de português, tá? É uma das matérias que eu recomendo, sim, você ir para videoaula para pegar essas nuances, eu acho que ajuda demais. Mas mesmo que seja um PDF, um livro, alguma coisa, sempre focado em concurso público, tá? E, se possível, também até da sua banca. Às vezes, uma revisão final por questões, alguma coisa assim direcionada para sua banca vai te ajudar bastante. Resolva muitas questões. Gente, português é muito prática, tá? Às vezes você, vendo a teoria, você entende bem os exemplos que o professor traz, a ilustração, tudo lá, tudo faz sentido. Mas é na resolução de questões que você vai entender o tipo de cobrança e no que você precisa focar na hora de fazer as suas próximas revisões. Isso de resolver muitas questões é quase que um coringa, realmente serve para praticamente todas as matérias, mas no caso de português, tipo assim, vai moldar o seu estudo, e principalmente na hora que você tiver, como fala, dividindo ali a sua atenção, né, entre uma banca ou outra. Eu tava nessa banca, agora eu vou para essa e tal. As questões vão te ajudar a fazer esse norte. Uma coisa interessante também, importante. Lembrem-se que o português tem um peso muito alto nas provas. Às vezes a gente negligencia porque, não, vou focar ali no meu direito constitucional, no meu direito penal, no meu direito tributário e tudo mais, e acaba deixando o português de lado para, às vezes, ou achar que é uma matéria mais fácil ou mais fácil de aprender, ou simplesmente porque a gente tem afinidade, às vezes, com as matérias mais, que fazem mais sentido com o concurso que a gente quer prestar. Mas o português costuma ter um peso muito alto, tá? Então, cuidado ao negligenciá-lo, não faça isso. Outra coisa aqui que eu anotei aqui pra fazer, pra falar com vocês, né? Uma coisa interessante também, eu falei de você se especializar na sua banca, né? Vai respondendo muitas questões, resolva provas anteriores e tudo mais, mas não só resolva a questão por resolver. Veja exatamente quais são as suas lacunas e procure aulas específicas sobre esses assuntos. Então, mesmo no YouTube, como o português é uma matéria de cobrança muito recorrente, tem muito material aqui mesmo no YouTube gratuito e de qualidade que você consegue acessar. Então, assim, respondeu uma bateria de questões, viu que você tá indo mal, sei lá, em ortografia, em regência e tudo mais, vem cá no YouTube e procura aula banca tal, sei lá, banca FCC, ortografia. Provavelmente você vai encontrar alguma aula bem legal, tipo da Adriana Figueiredo, por exemplo, explicando esse assunto. E aí isso vai te ajudar a contornar essa dúvida, né? Então, use as questões para mapear suas lacunas, onde você está indo mal, e depois busque conteúdos relacionados a esse assunto para você esclarecer cada vez mais na sua cabeça. E por último, a tal da interpretação de texto, tá, gente? Precisa praticar, precisa. E assim, às vezes a gente acha, não, se é interpretação de texto, vai ser o texto que tiver na prova. Então não adianta eu treinar, né, com esse outro texto, nem nada disso. Adianta, tá? Te garanto que adianta. Principalmente quando você estiver se aprofundando em questões da sua banca. Você vai começar a entender por que cada uma daquelas assertivas estava errada, a não ser a
que é a resposta mesmo. Então não é só você achar a assertiva certa, é você entender por que cada uma não está correta. E você vai começar a pegar padrões da banca ali, do tipo, o que ela considera errado. Ah, quando extrapola o texto, ela considera errado. Quando é uma interpretação que a pessoa teve do texto também, não é o correto e tudo mais. Então você vai pegando esse perfil de o que a banca considera certo e errado, e isso vai te ajudar, assim, no texto do dia da prova, ainda que o texto em si seja outro, tá? Então cuidado com a interpretação de textos e, sem dúvida, sempre estará na sua prova. Acho que eu nunca vi uma prova de português que não tem uma questão que tem um texto ali para você interpretar. Então, é tiro e queda, estará lá na sua prova, então preste muita atenção a isso, tá? Vamos lá. Exatas, gente, disciplinas de exatas. Primeiro, já tira da sua cabeça se você viu exatas e falou, sou ruim de exatas, não nasci pra isso. Primeiro, já tira isso da sua cabeça, porque isso é um bloqueio que, assim, vai te atrapalhar demais, tá? Então já tira isso dali. E outra coisa, exatas, a base é importante. Então, exatas é tipo uma pirâmide. Não adianta você querer aprender, sei lá, regressão linear na estatística se você ainda tem dificuldade ali em soma, subtração, divisão, multiplicação, tá? Então, se você vai começar a usar para concurso agora e sente que não tem uma base legal de exatas, não é que você precisa ser o gênio, mas pelo menos compreender as operações básicas e tudo mais, volte, faça algum curso rápido ali da base que você precisa para conseguir avançar mais facilmente, tá? Mas eu tenho algumas dicas que vão melhorar muito o seu desempenho em exatas, então fica comigo. Primeiro, um conceito que vocês precisam entender, que é o conceito de domínio. O que é você dominar alguma coisa? Eu domino a matemática financeira. Quer dizer que você tem os conhecimentos necessários, e muita gente para por aí, o que é um problema, por isso a pessoa acaba até indo mal na prova, porque o domínio é você ter o conhecimento necessário associado à sua capacidade de aplicação desses conhecimentos, tá? O que acontece? O domínio é tipo uma acumulação, né? A posse dos conhecimentos é você acumulando as definições, acumulando na sua cabeça a compreensão daquele assunto e tudo mais. Agora, capacidade de aplicação é você ver ali na prova uma questão X, ler aquela questão e ser capaz de interpretar o que ela está pedindo, interpretar o passo a passo necessário para, né, se lembrar do passo a passo necessário para você resolvê-la e resolvê-la até o fim, né? Ter a capacidade também de dar cabo àquela resolução de questões. E aí, por que então que muita gente falha nessa capacidade de aplicação? Muito pela forma com que a gente estuda, tá? Então, uma coisa importante, para e pensa comigo aqui agora. Quando você está assistindo uma videoaula de exatas, por exemplo, e eu recomendo videoaulas de exatas, vão te ajudar bastante se você não é da área e está tendo alguma dificuldade. O professor ele resolve a questão que ele está fazendo de exemplo de uma determinada técnica. Você assiste ele resolvendo, às vezes você até copia, e aí você segue em frente. Não é assim? Esse está o problema. Compreender, acompanhar, entender, ver sentido numa resolução feita por alguém não é a mesma coisa de você se tornar capaz de fazer aquela mesma resolução. Então, uma dica matadora que vai, revolucionar os seus estudos e é super simples e prática de aplicar o professor resolveu aquele primeiro exemplo ou alguma questão de uma bateria que ele está fazendo, você acompanha. Se é a primeira vez que você está vendo, né, aquele conteúdo, um novo conteúdo, acompanha a resolução, ok, cheguei até o final, entendi, ótimo. Pausa o vídeo, volta, pega só o enunciado da questão. E agora, sem olhar naquilo que foi feito, tente resolver você sozinho aquele conteúdo. Você vai ver que provavelmente em algum momento ali no meio você vai se embananar, você vai esquecer o que era pra fazer, o que vem depois disso mesmo, como faz aqui mesmo e tal. Aí, tudo bem, assiste de novo aquele pedacinho. Ah, tá, entendi. Não só copia e continua. Volta de novo e faz do início ao fim. Até você ser capaz de resolver aquela questão sozinho do início ao fim. Agora sim você ganhou para aquela questão, para aquele momento, pelo menos a capacidade também de aplicação daquele conteúdo. Quando você já está mais avançado e ali, sei lá, o professor vai fazendo 5 questões de um mesmo assunto. Você faz isso que eu falei com a primeira, com a segunda, com a terceira questão. Chegou na quarta questão, agora calma. Antes de vê-lo resolvendo, se for sobre o mesmo assunto, pausa o vídeo e tenta fazer sozinho antes dele fazer. Isso vai te mostrar ainda novas lacunas que você não tinha pensado. Por exemplo, por onde eu começo a resolver essa questão? Então, para um pouquinho, tenta resolver. Deu algum problema? Vê o vídeo aquele pedacinho. Não, continua, depois corrige só ver se deu tudo certo. Outra coisa também, que em exatas a repetição é essencial, tá? Eu vou falar disso e vou trazer inclusive uma passagem secreta para vocês aqui hoje. Mas às vezes a gente acha que um exercício é o suficiente, mas
a exata exige um certo nível de automatização na resolução, na execução dos cálculos, para que no dia da prova você tenha agilidade na resolução de questões, tá? Então não é que você precisa fazer 1000 questões para entender. Muitas vezes... Ai, tô querendo espiar. Muitas vezes você precisa resolver muitas para ganhar agilidade, porque com uma vez só você vai entender o passo a passo, você vai saber o que fazer, mas ainda na prova, se você for direto com isso, você vai toda hora parar. O que era agora mesmo? O que eu tenho que fazer agora mesmo? E assim vai, tá? Então toma cuidado com isso, a repetição é essencial. Então vamos aprofundar um pouquinho nisso de exatas que eu acho importante, tá? Como melhorar a extração de regras, né? Pra gente conseguir dominar uma coisa, a gente não pode só memorizar ali o exemplo que o professor fez, a gente tem que entender. E aí, como que a gente pode entender? Comparando questões diferentes ou exemplos diferentes. Então, se você tá, por exemplo, aprendendo... Um exemplo que eu gosto de dar, que ele é muito didático, assim. Você tá aprendendo ali na matemática, MMC e MDC, né? Ok. Ele vai te explicar um, vai te explicar o outro. Compara os dois. Em que momento a gente usa MMC? Em que momento o MDC? Por que um é diferente do outro? Qual a diferença dos objetivos de cada um e tudo mais? A comparação te ajuda a criar mais conexões no seu cérebro e até meio que colar uma coisa na outra para ser mais fácil para você conseguir resgatar aquela informação depois, tá? Então ela ajuda muito. Outra coisa é a própria reflexão. Resolver uma questão de um assunto novo, tenta entender qual que é a aplicação desse assunto, para que ele serve, qual conceito que ele usou, qual a diferença entre esse exemplo que acabou de ser feito e aquele exemplo anterior, por que as questões são diferentes, por que o passo a passo é diferente. Então meio que tirar um pouco o pé do acelerador e tirar um pouco o modo automático na hora de resolver questões, tá? E agora vem a passagem secreta ali do estudo de exatas para concurso. E aqui eu tô falando para, por exemplo, estatística, raciocínio lógico, matemática financeira, matemática, e até eu sei, tá, gente, que contabilidade é uma ciência social, eu sei que não é uma ciência exata, mas tem partes na contabilidade que é muito da resolução de questões ali que lembram exatas, não é? Tem um passo a passo, tem vários números, tem um raciocínio por trás. Então, essa dica aqui vale também para esse tipo de questão da contabilidade. Mas eu sei que contabilidade não é exata, que às vezes o pessoal fica bravo comigo. Eu sei que não é exata, tá? Mas essa estratégia serve. Qual que é essa passagem secreta? É o tal do resumo por questões. O que é resumo por questões, Laura? Pelo amor de Deus. É um conteúdo engraçado, né? Eu tô meio com alergia, tá, gente? Vocês não ligam, não, por favor. Muitas vezes a gente, pra estudar pra concurso, a gente vai fazendo nossos resumos ou a gente usa os mapas da Lulu, que é melhor ainda, pra gente conseguir revisar a teoria por trás da aula e tudo mais, memorizar aquelas fórmulas, aquelas coisas que a gente precisa saber, e isso, é essencial, né? Não dá pra tirar. Mas quando a gente tá falando de exatas e de ir bem na prova, a gente precisa saber, igual eu falei, por onde começar cada questão, como executar cada questão até o fim. E, querendo ou não, há um certo padrão nas questões que vêm pra gente dentro de cada assunto. Então, o que é esse resumo por questões? Você pode fazer no computador mesmo, tipo no Word, alguma coisa assim que seja mais fácil, para não gastar tempo. Não precisa ser digitado nem nada disso. Você vai abrir um documento no seu Word e aí para cada aula, pode ir fazendo conforme você for avançando, ou se você já tiver avançado, pode voltar nas aulas e ir fazendo das aulas que você já viu, tá? Quando você estiver respondendo aquelas baterias de questões ao final da aula, vai classificando as questões. Então, por exemplo, se a questão 1 é uma coisa e a questão B e a questão 2 é igual à questão 1, só que com outros números, você pega só a questão 1. Aí você copia aquela questão 1 e põe no seu documento, tá? Aí a questão 3 já é uma abordagem diferente daquele mesmo assunto. Ok, copia ela também e põe no documento. 4 é igual a 3. A 5 é igual a 3 também. A 6 é igual a 1. Não, ok. A 7 também tá diferente, foi esquisito o jeito que falou. Copia ela e põe no seu documento, entendeu? Para cada aula, você vai pegando essas questões modelo, que é tipo uma questão que meio que se repete várias vezes. E aí você vai montar como fosse um resumo, né? Esse documento resumo em formato de questões. Esses são os tipos de questões que você precisa ser capaz de resolver dentro de cada assunto, entendeu? É meio que fosse assim, selecione as principais questões, as questões core ali, né? O coração daquela aula, e põe nesse documento. E aí, deixa anotado o gabarito ao final do documento, para não ficar te dando cola. E aí, de tempos em tempos, você vai voltar nesse documento, e aí a sua revisão daquela aula pode ser justamente tentar resolver aquelas questões da sua aula, consultar o seu material de revisão para ver se tem essas fórmulas, essas coisas. Garrei numa questão e não consegui responder, volta na aula, vê a resolução do professor, ou consulta o seu material para ver se é o suficiente e tudo mais.
justamente para você ter esse domínio desses assuntos que são cobrados. E aí, no dia da prova, provavelmente a gente vai ter variação de alguma dessas questões que estão nesse seu caderno de resumo por questões. Combinado? Cara, isso ajuda demais a você dominar o conteúdo e até ter mais assertividade mesmo na hora de resolver questões e de praticar. Porque se você não faz isso, então você vai fazer uma bateria de 20 questões, por exemplo, no site de questões sobre determinada aula, aí vão ser, tipo, 5 iguais, 7 iguais e tal. E, tipo, é óbvio, igual eu falei, a repetição é importante, isso você também vai fazer. Mas como revisão, assim, eu quero revisar todos os assuntos, saber se eu tô pronta pra prova, cara, esse resumo por questões é tiro e queda, porque vai direto ao assunto com tudo que você precisa saber. Combinado? Agora vamos a mais um tipo de matéria que eu chamei de disciplinas complexas, que são os calcanhar de Aquiles de vários de vocês, que é contabilidade, cara, eu sofri pra caramba, economia, auditoria, até a própria TI também é um pouco assim. Então são matérias que são quase que tipo uma faculdade inteira em uma disciplina que vai ser cobrada no seu concurso. Pois é. Como que a gente vai fazer para aprender essas disciplinas, tá? Porque te contar que não é fácil, não. Vamos lá que eu tenho algumas dicas que vão facilitar bastante sua vida. Primeiro, localize-se. Essas disciplinas, elas são muito conhecidas por elas terem camadas de aprendizado. Então, você cai de paraquedas ali sem saber nada. E logo em seguida vão aparecer vários novos conceitos, várias relações, e tudo meio que vai chegando tanto ao mesmo tempo como gradualmente para você. Então, é normal você chegar nas primeiras aulas de contabilidade e ficar agarrado ali no tal do débito crédito, meu Jesus. E aí, na hora de resolver as questões, o professor traz um tanto de termos que você ainda não entende, né? Ativo, circulante, não circulante, esse é imobilizado, esse é intangível, esse é isso e aquilo. E você fala, caramba, eu só li a listinha ali, então eu tenho que memorizar essa listinha para resolver essas questões das primeiras aulas? Socorro! E aí você fica perdido. Então você volta, você relê a primeira aula, você reassiste a primeira aula, você procura outro material, você tenta resolver as questões e não consegue entender. Economia é a mesma coisa, auditoria é a mesma coisa. Auditoria parece outra língua, né? Vem umas palavras ali que a gente não entende, uns conceitos ali que a gente não consegue entender nada. O problema é esse. Você percebeu que para entender a aula 2 ou 3, por exemplo, você ficou relendo a mesma aula? Você parou. E qual é o problema de fazer isso com esse tipo de disciplina? Por isso a minha dica 3 é não pare. Essas disciplinas, elas são construídas em camadas e elas vão, tipo assim, o início delas é um mapa à distância de toda a matéria. E as aulas futuras são zooms que o professor vai dando e aprofundamentos em pontos específicos. Então, aquilo que você achava que você tinha que decorar da listinha ali, os tipos de ativo, intangível, investimentos, isso e aquilo, você não precisava decorar dessa listinha, porque, sei lá na aula 12 vai ser uma aula só sobre ativos. E ele vai te explicar com muita calma, com muito detalhe, cada tipo daquilo. Para que serve, por que daquelas divisões, como que isso cai em questões, você vai compreender, você vai se aprofundar. E aí você vai pensar, putz, era isso que eu precisava ter feito, né? Eu precisava ter continuado a matéria até o fim, para pegar essas definições que vêm do futuro, por assim dizer. E aí que tá bastante esse erro, né? Não pare. Seja economia, auditoria, contabilidade, continue firme até o fim. Muitos dos conceitos que serão apresentados para vocês em aulas futuras vão servir para entender melhor essas aulas primeiras. Então, são disciplinas que você vai aprender de 2 vezes. Você vai ler a primeira vez, meio capengando, daí você vai pegando esses conceitos ali no meio e no fim, e aí quando você voltar revisando aquela matéria, estudando de novo, meio que quase que estudando de novo, várias chavinhas vão virando na sua cabeça. Ah, era isso, ah, era isso, ah, era isso. Ah, agora eu sei, agora eu entendi. Combinado? Então, não pare. Opa, deixa eu clicar aqui de novo. Foi. Agora, direito. Direito, aí já vale para quase todos os direitos, né? Uma dica simples comece pela base. Então, por exemplo, se você, como eu, é engenheiro e vai estudar para a área fiscal, às vezes pode ser tentador você falar assim, vou começar pelo direito tributário, que é o que tem o peso maior. Mas, cara, se você não tem base de direito, comece pelo direito constitucional e administrativo, tá? Porque ele vai te dar a base que você precisa para entender esses outros. Vai ser muito mais fácil para você entender direito tributário se você já souber o que é a Constituição Federal, o que é uma lei complementar, uma lei ordinária, a relação entre esses tipos de lei,
quais são os princípios do direito administrativo e como o direito tributário se encaixa nisso e tudo mais. Então, a base é muito importante. Agora, sobre jurisprudência. Laura, eu preciso estudar aqueles negócios de... Como fala? Dizer o direito, né? Ficar estudando os informativos, né? Toda semana, incluindo isso na minha rotina. Depende da sua área, tá? Se você está estudando para carreiras jurídicas, né? Magistratura, MP, defensoria e tudo mais, sim, é essencial. Agora, se você está estudando para concursos em geral, área policial, fiscal, controle, tribunais ali, técnico, analista, eu não recomendo, porque não vale o custo-benefício de tempo você ler esses informativos todos para essa cobrança desse tipo de concurso que não se aprofunda tanto nesses temas. Agora, a jurisprudência geral, tipo assim, você saber alguns entendimentos majoritários, saber as principais súmulas vinculantes e tudo mais, tudo isso que for apresentado para você dentro do corpo da sua aula, focado em concurso público, vale a pena você prestar atenção, anotar, tentar memorizar, tentar lembrar e tudo, porque isso cai. O que eu acho que não vale, né, para esses concursos em geral, é você realmente se aprofundar nesses informativos. Seria legal? Seria, mas lembra do que eu falei sobre essa questão do custo-benefício de tempo. A gente tem que estar sempre pensando nisso, quando a gente está pensando em concurso público, tá? Outra coisa importante, lei seca. A gente vai falar da legislação daqui a pouco, é a próxima disciplina que a gente vai lidar. Mas no direito, cara, você estudar a lei seca vai te ajudar muito. Por quê? Várias das bancas ainda, principalmente quando a gente está falando ali da prova objetiva, gostam bastante de cobrar literalidade da lei. Então, a lei ali, da forma que veio ao mundo, pode aparecer na sua prova. E o simples fato de você estar familiarizado com aquele texto, já ter estudado e tudo mais, você está meio que treinando o seu subconsciente naquelas palavras. E aí, quando aquilo aparecer na prova, por mais que talvez você não lembre o conteúdo exatamente, talvez você pense, putz, eu já li isso aqui antes, acho que é isso aqui mesmo. Sabe aquela familiaridade, assim, não, já vi esse nome, já vi isso, já vi aquilo. Então, isso vai te ajudar bastante também, tá? E também, no direito... quando a gente está falando para concursos, as questões são essenciais porque elas vão orientar o seu estudo e também as suas revisões, tá? Você vai começar a pegar o jeito de o que as bancas gostam de cobrar, como elas gostam de cobrar cada coisa e o que realmente cai ou não cai, tá? Eu comecei estudando para concurso sem nada dessas informações e, cara, eu achava tudo ao contrário. Eu ia lendo, por exemplo, o direito constitucional lá, hierarquia das normas, aí falava os ritos constitucionais, né, para aprovar a emenda constitucional, para aprovar a lei complementar. Eu falava, que bobagem, né? Não vai cobrar isso no concurso, né? Vai cobrar o entendimento, né? Não sei o quê. Quando eu cheguei nas questões, só caía isso, o tal do 3/5, 2 turnos, aquela coisa toda. Eu falei, então é isso que eu tenho que aprender. Não adianta a gente brigar com a banca, né? A gente tem que ver o que é necessário e aprender o que é necessário também. Aí, entrando aqui na legislação, tá? No caso de legislação específica, ou estudo da lei seca em geral, tá? Os detalhes são essenciais. Então, eu sei que é chato, eu sei que é insuportável, eu sei que é um retrocesso na nossa vida, como um todo. Mas sim, provavelmente vai aparecer na sua prova qual que é a alíquota da banana. Vai aparecer na sua prova qual, sei lá, item da cesta básica tem isenção fiscal. Vai aparecer na sua prova a pena do crime, não sei o quê, e quando aumenta ou diminui aquela pena e tudo mais. São decorebas. É muito triste, e é claro que depende do concurso em maior grau ou menor grau, mas esses detalhes, essas decorebas são, infelizmente, essenciais, tá? Aí entra a necessidade de memorização ativa, você usar, por exemplo, flashcards para essas decorebinhas, você usar uma legislação com lacunas, isso eu gostava bastante de fazer, e vem novidade por aí em breve nessa área também, que era você copiar a lei, colar no Word, e aí, tipo assim, você vai tirando as coisas que você precisa lembrar, como se fosse um flashcard, só que contextualizado, né? E aí tava lá, o prazo de 3 dias, você tira a palavra 3 e deixa um risquinho igual a gente fazia na escola, pois é. E aí na hora de estudar, em vez de você ficar lendo e relendo a lei, você vai preenchendo essas lacunas, tentando lembrar de cabeça cada uma dessas informações. Uma recuperação muito mais ativa, né? Também questões de certo e errado, você também pode montar seus próprios cadernos copiando a lei, colando no Word, e aí você vai, né, salva uma versão e você vai modificando cada uma daquelas assertivas, daqueles dispositivos, ou acrescentando alguma coisa ou deixando como está. Então, meio que você transforma cada dispositivo em uma questão de certo e errado. Isso também torna a sua revisão da lei seca muito mais ativa, tá? Outra coisa importante, o estudo da lei seca é um saco, né? É chato, o texto é sem graça, né? Não tem nada interessante naquilo.
a gente começa a se distrair, vai pensando na morte da Bezerra, quando leu 3 artigos tem que voltar e ler de novo. Então, o melhor a fazer é você conseguir interagir ao máximo com esse material, seja através dessa memorização ativa que eu falei, seja, por exemplo, você imprimindo e aí você usa marca-texto para ir colorindo algumas coisas, marcando as palavras-chave, ou então num tablet, mas que você consiga também fazer marcações e tudo mais para ficar menos chato, tá? Outra coisa importante, leia ou estude primeiro o conteúdo por trás dessa legislação, tá? É interessante você já saber melhor a doutrina antes de cair de cabeça na lei seca, porque a lei seca é zero didática, então se você vai para lá sem preparo algum, muitas vezes você acaba se perdendo ali no caminho, tá? Então, para ficar mais fácil de compreender, estude primeiro a parte teórica daquele assunto, tá? E aí aqui uma passagem secreta para vocês também, estudando a lei seca, que é a leitura multissensorial. É um nome chique, mas é uma coisa muito simples. Hoje em dia a gente encontra por aí, inclusive quem conhecer algum quiser mandar nos comentários, fique à vontade, tá? A gente tem várias opções para leis em áudio, né? Ou a gente tem também várias inteligências artificiais que você pode subir o áudio da lei e ela vai ler para você, né? Qual que é a ideia dessa leitura multissensorial? É você, enquanto você ler a lei, você põe um fone e escuta a lei em áudio também. Então, você vai ter 2 estímulos, o visual e o auditivo, ao mesmo tempo sobre aquele conteúdo. Isso ajuda a ditar ritmo, diminuir distrações, então, principalmente quem tem TDAH ou dificuldade de concentração apenas, isso ajuda muito, tá? Você se manter focado. Então, você lê a lei, marcando, circulando e tudo mais, enquanto você escuta o áudio, ajuda bastante, tá? Aquela sessão fica bem mais produtiva. O que mais que a gente tem também? Atualidades, Jesus abençoa, né? Laura, como eu estudo atualidades, porque parece que não tem fim, e não tem fim mesmo. Cara, o examinador pode cobrar o que vier da cabeça dele, né? Impressionante. Cabe tudo e ao mesmo tempo não cai nada, né? Tipo assim, a gente não consegue mapear o que é mais cobrado, a gente não consegue fazer um estudo muito direcionado nem nada desse tipo, mas eu tenho algumas recomendações que podem te ajudar nessa matéria. Eu não vou te deixar a ver navios aqui, tá? Primeira coisa, quando tiver ali há umas 3, 4 semanas da prova, já não precisa mais acompanhar nada novo, tá? Tipo, saiu, sei lá, começou uma nova guerra, eu vou aprender tudo sobre essa guerra. Não. Sabe por quê? Provavelmente a sua prova já tá aprovada, impressa e dentro dos caderninhos dela, tá? Então tem um momento de pausa ali que, tipo, cara, 3 a 4 semanas já não tem necessidade de você focar tanto em novos acontecimentos, porque é simplesmente uma questão logística, não dá tempo de você colocar ali na sua prova, tá? Outra coisa, dá uma olhada nas provas anteriores da sua área e da sua banca, tá? Sempre da mesma banca, para você entender se há algum tipo de tendência de cobrança. Então, por exemplo, alguns concursos, tipo da área policial, tendem a priorizar a cobrança em atualidades de concursos relacionados à área de segurança pública, área de tráfego, área de violência, sabe? Essas coisas. Então, dá uma mapeada se na sua área isso faz algum sentido, porque isso já pode te ajudar a direcionar o seu estudo. Outra coisa, não vai ser vendo Jornal Nacional todo dia que você vai bem na prova de atualidades, tá? É uma coisa, vai te tomar muito tempo de novo, aquela questão do custo-benefício de tempo, tá? Minha recomendação, realmente, tipo, adquira um bom curso de atualidades para o seu concurso de um bom professor. Quem quiser também deixar recomendações no chat, fica à vontade, tá? De bons professores, recomendação boa é sempre bom. Acompanhe os conteúdos que eles fizerem, porque eles não vão só dar uma manchete rasa sobre determinado assunto, eles vão se aprofundar, eles vão explicar motivos, razões e vários relacionamentos que acabam que vão te ajudar também a responder questões tangenciais ali àquele assunto e não só aquele ponto muito específico, tá? Então é bom a gente focar principalmente em materiais, de novo, voltados para concurso público, para essas matérias. Infelizmente, é de fato uma matéria muito difícil de você apontar o que vai ser. São raras as pessoas que conseguem gabaritar realmente sabendo, né? Várias vezes a pessoa chuta alguma coisa ali para conseguir bem. Então, é triste eu não poder direcionar muito mais do que isso, mas eu espero que essas dicas já te ajudem um pouquinho, né? Sobre a frequência do estudo, eu acho que vale a pena, pelo menos uma vez na semana, você ter esse contato. Claro que vai variar muito, dependendo do seu concurso, do peso, se é na discursiva, se é na objetiva e tudo mais, tá? Então, tenha esse balizador também. Quanto maior o peso, mais vezes na semana você tem que ver essa disciplina. Mas acompanhem também, tipo, as redes sociais de alguns professores,
dessa matéria também, que eles vão trazendo pontos importantes com essa explicação por trás que eu tô falando, que é uma explicação que vai ser útil para você na prova e não só essa explicação sensacionalista que muitas vezes aparece nos jornais, que é só para chamar atenção e tudo mais. Não, a gente tem que refletir por trás de cada assunto, tá? Língua estrangeira. Essa aqui também tem várias recomendações que eu posso trazer, mas depende muito do caso. Primeiro, se a sua banca permite que você escolha entre espanhol e inglês, aí você vai no que você tiver mais afinidade, é claro. Mas se você não sabe nada de inglês, vai no espanhol, tá? Eu acho que isso é até meio óbvio, né? Acho que tô chovendo uma olhada aqui. Mas por quê? Porque a familiaridade do português com o espanhol vai te ajudar a conseguir dar um salto longo, assim, entre saber nada e saber um pouquinho, que é o que você precisa para a prova, tá? Normalmente, o que é mais cobrado ali, tanto no inglês como no espanhol, é muito mais a parte de vocabulário do que de gramática em si, sabe? A gente vê muito mais vocabulário e interpretação de texto. E aí, minha sugestão também, dá uma olhada nas provas anteriores da sua banca, da sua área, porque tem algumas bancas que gostam de priorizar principalmente aqueles assuntos relacionados também à área de atuação. Então, na polícia, a gente vê muitos textos, né, de inglês, língua estrangeira e tal, focados ali em tráfico, de novo, violência, pessoas presas, essas coisas assim. Então, é um tipo de vocabulário específico que você precisa ter. Eu não recomendo que você, para fins de concurso público, principalmente num pós-edital, entre num cursinho de inglês, por exemplo, porque é muito diferente essa abordagem. Então, foca bastante em adquirir vocabulário. Então, para isso, você pode usar, por exemplo, flashcards do Anki, você pode usar o Duolingo, alguma coisa nesse sentido. Foque bastante na resolução de questões de concurso, para você ir pegando essa abordagem que eles têm. Não é o momento de você treinar, conversar em inglês, treinar, ouvir inglês, sabe? Se não é o que é no seu concurso. Foque bastante em leitura, interpretação e vocabulário. Combinado? Diferente é diferente aí a hashtag, porque realmente deu pra ver que cada tipo de matéria exige uma estratégia diferente para você conseguir compreender, se aprofundar e dominar o assunto, tá? Espero que esse vídeo, né, esse trecho dessa aula tenha sido útil para você, combinado? Então vamos continuar, que a gente ainda tem muita coisa para ver hoje. Vamos lá, então, falar dos recursos visuais no estudo para concurso. Eu precisava trazer isso aqui para vocês, porque a gente vai falar de ferramentas daqui a pouco, né, videoaula, PDF e tudo mais. E eu preciso que você conheça isso aqui, para caso você, né, não entre aí no time dos mapas da Lu, não aproveite essa condição da vitalícia, ainda assim você tenha condições de você mesmo criar esses materiais com esses recursos visuais que vão potencializar muito a sua compreensão e o seu aprendizado e a memorização daqueles assuntos. Então eu vou te mostrar aqui meu segredo mesmo, assim, do método por trás dos mapas da Lu, para você entender esse poder que é essa ilustração mesmo do conteúdo, do aprendizado tem para te ajudar nessa jornada, tá? Então eu vou explicar cada um aqui. Primeiro, tabelas e quadros comparativos, vou mostrar alguns para vocês, ó. Deixa eu voltar com calma. Cara, isso ajuda muito a gente a organizar as coisas na nossa cabeça. Então, por exemplo, acho que vocês conseguem ver meu mouse aqui, né? Ótimo. Eu marquei esse aqui porque é de um conceito específico aqui que eu acho interessante também para você aprender o que é arquivamento implícito. É isso, é arquivamento indireto, de novo, lembrando a questão da decoreba que cai no concurso. Mas agora, esse aqui, ó, conclusões, conclusão, eu vou ficar louca. Esse aqui, ó, é o tipo de tabela típica que nos ajuda na memorização de dados também para a prova. Porque ele vai pegar as hipóteses específicas e vai trazer as variantes das situações aqui que está listando. Nesse caso aqui é um de processo penal, tá? Mas só para você entender que essa organização da ideia ajuda demais você na memorização. Outros exemplos. Quando a gente quer comparar dois conceitos que em algumas situações eles são iguais, mas eles têm também diferenças, esse recurso também ajuda muito. Porque o que é igual, você põe visualmente, você consegue ver, né? Que ele ocupa os dois. E no que eles são diferentes, você vê essa divisão também. Então, batendo o olho, você vê, olha, eles têm esses três conceitos e tudo mais que são os mesmos para os dois. E aqui embaixo tá dividido. Isso ajuda demais. Tudo que você puder, literalmente, desenhar para o seu cérebro vai salvar vidas. Aqui, espécies também de jurisdição. A gente tem essa organização visual para te ajudar a memorizar também. Então, dá para você dividir em categorias, que seria isso. E dentro de cada categoria, também pequenas categorias
para você conseguir compreender cada uma delas, tá? De novo, hierarquia, contexto e organização contribuem muito para aprendizado e memorização, tá? Outra opção aqui, ó, também mesma coisa, você usar a tabelinha para comparar termos, comparar essas coisinhas que caem em prova e que você precisa memorizar, né? Infelizmente. Outra coisa que eu gosto muito, esses fluxogramas. Então, comece a colocar no seu resumo, no seu mapa mental, etc., fluxogramas que mostrem passo a passo de cada procedimento. Isso, cara, bancas adoram isso aqui, tá? Então, você põe as fases dentro aqui das bandeirinhas do fluxograma, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, né? Vai organizando dessa forma. E aí, você pode puxar de cada uma setinha se você precisar colocar detalhes sobre cada uma dessas fases, porque aí você tem 2 níveis de memorização no mesmo conteúdo. Primeiro, a memorização, a compreensão da ordem das fases, que você pode fazer isso, e segundo, a compreensão das características de cada uma dessas fases. Quando você faz um resumo em texto corrido, você perde, né, esse poder de comparar, de dar um zoom out, um zoom in na informação, né, ficar tudo ali na sua frente e não serve para muita coisa. Então aqui você consegue hierarquizar o conhecimento de uma forma muito clara, muito simples, muito organizada e visual, e facilita muito, então, essa memorização. Se você precisa de um nível menor de detalhes, por exemplo, aqui basta você saber a ordem dos procedimentos. Então, ótimo, você põe ali o fluxograma e não tem a necessidade dessas informações, desses detalhes sobre cada uma. Aqui também, não pus o exemplo, né? Tinha outro exemplo também. Então é isso, se você precisa de mais detalhes, você usa assim. Se você não precisa de tantos detalhes, você pode usar assim, bem mais tranquilo, tá? Outra coisa, exatas, né? A gente falou sobre como aprender as questões, o passo a passo que a gente precisa. Também é legal você ter os seus resumos com esse passo a passo para que facilite a sua consulta. Então, você está resolvendo ali o seu caderno, né, do resumo por questões. Ai, não soube, esqueci como resolve o MMC. Ao invés de você abrir a aula de MMC e procurar tudo de novo, aquela confusão toda, assistir uma nova de aula, qualquer coisa, você já tem esquematizado aqui o passo a passo que você precisa para resolver aquilo. Tá? Então isso ajuda bastante nessas questões de exatas ou em contabilidade, que não é exata, mas você pega o passo a passo, por exemplo, aqui dos lançamentos contábeis, que ajuda bastante a visualizar o procedimento, tá? Aqui também, raciocínio lógico matemático, né? Razão, proporção, esqueci como eu executo aqui a regra de 3, como eu executo essa conta aqui específica, essa proporção e tal. Daí você consulta bem mais direto, bem mais fácil, rápido e indolor esse passo a passo, tá? Então, seja você usando os mapas da Lulu já pronto, seja você fazendo o seu próprio mapa e tudo mais, topzera, viu? Aqui, linhas do tempo, gente, banca adora cobrar os prazos, o que pode ou não fazer em cada momento, em cada prazo, então tá tudo aqui. Importantíssimo você desenhar isso para o seu cérebro facilitar a memorização, tá? Outra coisa também, vocês devem ter percebido que todos os mapas são topicalizados, cara, isso você pode fazer para ontem nos seus resumos ou mapas mentais. Evite texto corrido e organize tudo que você puder organizar em tópicos, tá? Essas bolinhas aqui, numere quando der para numerar, tudo isso ajuda bastante na visualização, na organização também das informações, tá? Outra coisa, representações visuais, sabe aquilo, não entendeu, desenha? É bem isso. Então, por exemplo, para explicar que servidor público é uma espécie do gênero agente público, eu pus esse desenho que, cara, eu tenho certeza que os alunos já lembram, ó. Fecha o olho, você vê a bolona do agente, a bolinha do servidor, então pronto, tá claro que nem todo agente é servidor público, mas todo servidor é agente, né? Então, desenha, que fica mais fácil de entender. Aqui é a mesma coisa, né, pra gente visualizar os processos aqui de ITIL. Eu falo ITIL, tá, gente? Estudei por PDF, não sei se tem um jeito melhor de falar, que nós tive de aula disso, quando eu tava estudando para concurso. Aqui eu desenho bastante as coisas para ficarem mais fáceis de visualizar. Aqui, de novo, o fluxograma para você memorizar e a explicação, né? O que é a abordagem bottom-up? O que é a abordagem top-down? É você ir dos pequenininhos pro grandão e depois do grandão pros pequenininhos. Então, desenha que fica mais fácil de entender, tá? Mesmo o raciocínio lógico, a mesma coisa, você consegue visualizar situações, o que ajuda bastante. E também,
uma coisa que eu acho poderosíssima e você pode usar também com o tempo nos seus materiais também, é esses adesivos de orientação. Quem é meu aluno já sabe que eu sou viciada nisso, porque eu me sinto conversando com vocês através desses adesivos, tá? Eu coloco assim, ó, decore isso aqui, coloco numa parte específica que cai muito em prova, cara, isso tá muito em questões. Atenção a essa informação que muita gente confunde. Novidade, né? Teve alguma atualização ali jurisprudencial, de legislação, que quer que seja. Isso aqui é importante. Pegadinha, esse de pegadinha é o que eu mais gosto de colocar. Que é quando a banca gosta de trocar um termo pelo outro, ou alguma frase esquisita, alguma coisa assim, eu ponho o adesivo de pegadinha que o aluno já presta mais atenção. E também o adesivo de revogado, cara, esse eu acho importantíssimo também, porque tem coisa que já foi revogada, que eu me coço para tirar do mapa mental, mas que continua caindo em prova falando que é revogado, né? Então a pessoa tem que saber o que existe e que foi revogado. Então eu ponho no mapa, risco a coisa toda e ponho um adesivo de revogado para a pessoa ver que aquilo existe, que aquilo é revogado e aparecendo na prova dela, ela vai saber responder. Né? Tem que ser assim, infelizmente, tem coisa. Lógico que não é tudo, tem coisa que é revogada, mais fácil de tirar, mas continua aparecendo em prova, eu tenho que manter lá para vocês, tá? Tá, Laura, qual que é a melhor ferramenta de estudo? PDF, livro, videoaula, questão, resumo, lei seca, o que eu faço, né? Mapa mental. Quando eu estudo cada um, eu tenho que escolher um, eu posso usar um para cada tipo de coisa, tem um momento específico. Vamos lá, vem comigo pra gente responder essa pergunta agora. Ó, primeiro eu já quero começar quebrando como fala, esse mito aí do concurseiro que fala assim, ah, eu sou um aluno auditivo, ah, eu sou um aluno visual, eu prefiro estudar só por tal coisa. Isso, concurseiro incrédulo, né? A gente não... Isso aí eu não tô falando na minha cabeça, tá? Vários estudos, eu vou até mostrar um aqui pra vocês darem uma olhada, mas foram feitos vários estudos tentando provar isso, né? De que você aprende melhor quando você une seu estilo de aprendizagem favorito com o estilo usado naquela matéria, e não. Não houve nenhuma conclusão nesse sentido, tá? Nenhuma pesquisa empírica conseguiu mostrar que se você se considera um aluno auditivo, se você estudar por videoaula, você vai sair melhor do que se você estudar no PDF, por exemplo, para determinada matéria. Mas o que foi concluído então, Laura? Então, primeiro, o mito dos estilos de aprendizagem, ó. Há uma confusão de alegações contraditórias, igual o pessoal fala, eu só aprendo vendo videoaula. Normalmente é isso, a pessoa fala que só aprende vendo aula e que não aprende lendo. E há diversas classificações e sem nenhum embasamento, e igual eu falei, nenhum estudo mostra nenhum benefício e vários contradizem. Então, nenhum conseguiu provar que tá certo e vários mostram que não tá certo. Então, assim, dá pra perceber que é um mito mesmo essa questão dos estilos de aprendizagem. Mas o que é que os estudos realmente mostraram? O que é que realmente importa? A natureza do conteúdo sendo apresentado. Isso sim faz diferença. Então, não importa se você prefere um tipo ou outro. Tá? Pra ciência, tá? Não é Laura falando não é na minha opinião não, tá? Eu até gostaria de dizer o contrário, estuda do jeito que você gosta mais que vai dar melhor, mas infelizmente não é. O que importa é a natureza do conteúdo sendo estudado. Então, para determinados tipos de conteúdo, uma abordagem visual, uma abordagem em aula vai ser melhor. Para determinados tipos de conteúdo, uma abordagem em texto vai ser melhor. Entendeu? Então, para determinado tipo de conteúdo, você focar em questões vai ser melhor e assim vai. Então, não é um jeito é melhor que o outro e nem cada um aprende melhor de um jeito. Também não é isso, não. Para cada tipo de conteúdo, tem uma ferramenta que vai te facilitar aquele aprendizado, tá? Não tô falando também que é impossível você aprender de outro jeito. Não é, mas você vai apesar disso. Então, muitas vezes, né? Lembre-se sempre que experiência pessoal não é método, tá? Então, às vezes vem uma pessoa aprovada e fala assim, ah, eu estudei só por videoaula, nunca li uma lei seca, nunca li um PDF, nunca resolvi nenhuma questão e passei. Faça isso também. Não é que aquele é um bom método de estudos e por isso ele passou. É que ele conseguiu passar apesar daquele método de estudo ruim, tá? E ele muito pouco replicável, e lembrando sempre daquela máxima, né? A exceção é o exemplo do burro. Então é melhor você pegar o que funciona para a maioria esmagadora das pessoas que são normais, eu, você, todo mundo que está aqui assistindo, do que você pegar o gênio, a pessoa que nasceu com uma diferenciação assim, e ela basta assistir uma vez, uma pessoa falando que ela se lembra pro resto da vida e consegue fechar uma prova de concurso.
Entende? Não vai ser aquele exemplo que vai servir para você. Vem cá no normal, no que é provado pelas pesquisas, porque funciona para a maior parte das pessoas. Provavelmente eu, você e todo mundo que tá aqui assistindo faz parte da maior parte das pessoas. E, né, é mais inteligente você ir no que é mais seguro, mais replicável e funciona para mais gente do que ir no exemplo do fulano que sim, ficou em primeiro lugar, fez isso e aquilo, mas passou principalmente apesar daquela condição e principalmente por conta de alguma genialidade que ele possui. Sim, existe muita gente assim, tá? Então, 2 pés no chão, somos pessoas normais, vamos ver o que funciona para a maioria das pessoas, combinado? Então, você aprende melhor quando você abre o leque do que limitando os seus conteúdos por aquele formato que você prefere, combinado? Então, vamos falar sobre cada uma das principais ferramentas, a melhor forma de cada uma, e aí eu vou trazer as sugestões gerais, as melhores sugestões para você usar cada uma delas em qual situação, tá? Falei tá 45 vezes. Vamos lá, cursos em PDF. São os cursos teóricos escritos por Cursinho Online. Eu vou só apresentar todas porque a diretriz de quando usar cada eu vou falar depois, senão vai ficar repetitivo, tá? Então, sei lá, estratégia concursos, QC com que concursos, era QC, virou que concursos, né? Gran cursos, enfim, cursinhos online em geral. Tem normalmente seu curso em PDF para você baixar e estudar, tá? E aqui vem, de cara, já uma passagem secreta para vocês, que é da organização sem trabalho. Se você baixa ali o seu PDF, o seu curso em PDF, tá aí, direito constitucional, né? Vamos supor, aula 1, aula 2, né? Aula 0, aula 1, aula 2, aula 3, aula 14. Se você bate o olho nisso, não te dá muita informação, né? E aí, provavelmente, você precisa ter controles externos para saber onde você tá, até que aula você foi, onde você parou e tudo mais. E se eu te contasse um pequeno hackzinho que eu usava na minha preparação, que me ajuda muito a bater o olho nisso aqui, seja no seu PDF, no seu iPad ou no seu computador, e saber exatamente o que eu já fiz em cada aula, onde eu parei e o que eu preciso ainda fazer. Olha só, gente, é muito simples, muito prático. Por isso, uma passagem secreta super direto ao ponto para você. Olha só, você bate o olho e você sabe que você parou na aula 5, que a aula 0 já tá ok, você já fez tudo, que a aula 1 você fez os exercícios até o 39, ou seja, do 39 em diante ainda precisam ser feitos. A aula 2 também você já acabou. A aula 3 você já estudou a teoria ok. A aula 4 você já estudou a teoria e fez o exercício até o 21. A aula 5, o exercício até o 10. Por que eu organizava assim? Porque eu fazia as questões em camadas, então eu resolvia algumas questões da aula, mas eu não zerava, porque às vezes vinha, sei lá, 60 questões de uma mesma aula, né? Eu preferia avançar, depois voltar e resolver de novo aquelas questões. Aí com isso, você bate o olho e já sabe exatamente o que falta em cada aula, onde você tá, o que você fez e tal. Cara, é muito simples e ajuda demais. Quem gostou, fala aí no chat se vai usar assim. Cara, é muito bom. Eu fazia isso com todas as minhas matérias. Vida. O que mais que a gente tem, ó? As videoaulas são as aulas teóricas nos vídeos de cursinho online, tá? Principalmente. Ou cursinho presencial. Presencial nem coloquei aqui, tá? Então também entra como curso presencial também. São livros. Livros também são ótimas ferramentas de estudo para concurso, tirando quem é de carreira jurídica, tá? Se você é de concursos gerais, pegar livros focados em concurso público, tá? Porque se você está estudando, como eu, por exemplo, para área fiscal, e você vai prestar uma prova para área fiscal e pegar um livro de doutrina do direito administrativo, constitucional, cara, o livro é enorme, ele traz uma riqueza de detalhes que você não precisa, ele se aprofunda em coisas que você não precisa saber naquele momento. Então, te custa tempo, te custa energia e te dificulta o aprendizado, porque é mais difícil. Então, foque em livros, se for o caso, focados em concurso, tá? Questões também, você pode usar tanto questões de prova como questões inéditas que os professores coloquem ali no final das suas aulas, tá? A lei seca, igual eu falei, o texto literal da norma, assim, é a lei como ela veio ao mundo, né? Você chega ali no site do Planalto, no site da Assembleia, no site da Câmara Legislativa ou da Câmara Municipal, você baixa aquela lei, artigo 1º, tal coisa, artigo 2º, tal coisa. Isso é a lei seca, combinado? Resumos apanhados de informação, normalmente linear, assim, feitos por você, ou disponibilizados, às vezes, por um professor no final da aula, essas coisas assim, que eu já não gosto tanto desse resumo muito linear, tá? Ou os mapas mentais, aí sim, que tem essa organização hierárquica, organização organizada, esquematizada e visual, que ela te dá não só aquela informação isolada,
mas toda a informação no contexto ali do aprendizado, tá? Então, por isso que eu acho que, comparando o 6 e o 7, aí realmente os mapas mentais são superiores. Podem ser tanto feitos por você ou por outra pessoa. Às vezes o próprio professor deixa um resumo, não é bem um mapa mental, mas pelo menos um resumo esquematizado ali que já ajuda demais, tá? Também pode. Áudios, a gente tem leis em áudio, aulas gravadas, áudios próprios. Na época que eu estudava, lá em 2018, não tinha ainda muito esses podcasts, assim, de estudos, né, que às vezes de matérias mesmo e tal. Então, o que eu fazia era que eu baixava a videoaula no meu celular e baixava só o áudio. E eu deixava o áudio no meu celular, então, às vezes, dirigindo pro trabalho e ouvindo o áudio daquela videoaula, sabe? Também era ótimo. E aí, Laura, tá, você mostrou essas ferramentas. E qual que é a melhor? Daí eu te pergunto também, o que é melhor? Um tênis ou um salto alto? Uma maçã ou castanhas? Teclado ou mouse? Qual que é melhor? Um martelo ou uma chave de fenda? Um martelo ou um prego? Pó compacto ou blush? Depende, né? Por exemplo, se você tá indo na academia, um tênis vai ser melhor. Se você tá indo pra um casamento de gala super chique, pô, um salto alto vai servir melhor pra você, né? Se você for mulher ou você gosta de usar salto alto. Se você tá lá, teclado e mouse nem dá pra você escolher, dá pra você se virar às vezes com o teclado e mexendo nas coisas também, né? Martelo ou chave de fenda? Depende, o que você quer fazer? Martelar um prego ou parafusar alguma coisa? Então depende. Martelo e prego. Hashtag martelo e prego. Os dois é igual teclado e mouse. Eu quero os dois. Por que eu preciso escolher? Porque você precisa escolher sempre entre videoaula e PDF. Pra tudo. Ou eu estudo 100% por PDF ou 100% por videoaula. Não faz sentido. Cada um desses exemplos aqui tá aqui justamente para te mostrar que tem vez que um vai ser melhor que o outro. Tem situação que o tênis, inegavelmente, vai ser melhor que o salto alto. Mas tem vez que, tipo, você precisa combinar as duas coisas, igual teclado e mouse. E tem vez também, pó compacto ou blush, você também precisa combinar as duas coisas para ficar com uma boa maquiagem. Não que a minha seja uma boa maquiagem. Mas, enfim. Então, a ideia é justamente mostrar isso. Os materiais, eles estão aí porque eles são ferramentas e são facilitadores, que eles podem ou ser combinados em alguma matéria, em alguma situação também, ou, dependendo da situação, sim, dá pra você escolher esse é melhor pra isso aqui e aquele é melhor pra aquilo lá. Combinado? Então, eu vou trazer agora algumas diretrizes de quando usar um ou outro, ou combinar as coisas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu falei com vocês aqui que o estudo pra concurso, ele é sempre um custo-benefício ali de tempo. Tempo, energia, dedicação. A gente precisa chegar pronto no dia da prova, que tem data para acontecer. Então, muitas vezes, a gente precisa priorizar o material que vai ser mais ágil, mais rápido, para cobrir ali o grosso que a gente precisa do conteúdo. Então, a minha dica normalmente é priorize o material escrito, sempre que possível, como material base seu. Então, tá estudando ali as matérias pela primeira vez? Experimenta primeiro o PDF. Se você seguiu pelo PDF ou pelo livro e é focado em concurso, tá? E tá fluindo, você tá indo bem, tá compreendendo, tá indo bem nas questões, cara, fique com ele. Juro, porque ele vai te economizar tempo, vai te economizar energia. A gente tem uma fixação maior quando a gente tá estudando pro material em texto, porque a gente consegue também interagir com o material, fazendo anotações, grifando e tudo mais. E você vai estar praticando pro que você vai ter no dia da prova, que é um texto escrito para você enfrentar, não é? Então, assim, o material escrito, ele traz vários benefícios, inclusive agilidade, que é o que a gente precisa bastante. Agora, Laura, comecei pelo PDF, sei lá, contabilidade. Jesus abençoa. Comecei a estudar contabilidade ali pelo PDF, mas não tô entendendo nada. Foi assim comigo. Não tô entendendo, não tô acertando a questão, não tô conseguindo resolver, não tô conseguindo fazer nada. Vai na videoaula. E aí você pode fazer isso com duas formas. Você pode migrar de vez, cara, a contabilidade, uma aula tá pior que a outra, eu não tô entendendo nada. Eu vou ver tudo pela contabilidade. Ó, eu vou ver, a louca. Vou ver tudo pela videoaula. Ok, ótimo, perfeito, sem defeitos. Vai, e para essa matéria específica, você vai assistir todas as videoaulas. Ou então, por exemplo, não, direito tributário, eu tô indo bem no PDF, eu tô conseguindo entender. Agora, chegou nessa parte aqui de imunidades, menino, não tô entendendo a diferença dessa para aquela, não tô sabendo aplicar, não tô entendendo, não tô compreendendo. Ok, então para essa aula aqui específica de imunidades, eu vou lá no meu cursinho e vou assistir as videoaulas daquele assunto. Depois eu sigo de novo pelo PDF. Ah, mas aí eu cheguei na aula 7, sei lá, extinção do crédito tributário e continuo não entendendo também esse pedaço. Ah, ok, então para essa aula também eu vou ver a videoaula. E assim vai. Então você vai
Para uma matéria que tá muito difícil, que nada tá fazendo sentido, você pode ir pela videoaula, principalmente. Então, matérias de exatas acontece muito, português, contabilidade e tal, vai pela videoaula, sem dor no coração. Matérias que você tá fluindo bem no PDF, mas vez ou outra você tem um quebra-mola no meio do caminho, daí você vai pra videoaula naquele ponto específico, tá? Tô errando muito questão desse assunto, vai na videoaula naquele ponto específico, combinado? Questões sempre. Questões aí é tipo assim, é o ar que a gente respira, né, gente? Questão não tem muito pra onde fugir. Desde o início da sua preparação, estudou sua primeira aula, já resolva ali sua bateria de 20 a 30 questões daquele assunto pra já entender como é cobrado, dominar o que foi visto, fixar as informações, direcionar suas próximas revisões e tudo mais. São questões sempre essenciais, presentes do início ao fim. Combinado? Otimização do tempo. Então, eu também gosto de colocar algumas ferramentas, igual eu falei do áudio que eu ouvia indo pro trabalho. Às vezes eu ouvia um podcast concurseiro ali, lá em 2021, né, quando eu fui estudar de novo pra Polícia Federal. Arrumando louça, arrumando cozinha, arrumando a cama e tal. Então, em tarefas mecânicas e deslocamentos, momentos que você fica ocioso, cara, os áudios vão te ajudar nessas revisões. Teve coisa que eu ouvi nesses áudios que caiu na minha prova, e, tipo, eu só acertei porque eu ouvi nesses áudios indo pro trabalho, tipo assim, então é coisa de otimização de tempo. Então, áudio eu acho que dá pra usar tanto, por exemplo, associando com a leitura da lei seca, né, você lê a lei seca enquanto você escuta a lei em áudio, isso é legal, mas usando principalmente como otimização do tempo esses momentos ociosos, tá? Resumos, sempre com parcimônia, tá, gente? Eu aprendi isso da pior forma possível. Mas eles levam muito tempo para serem feitos e não são tão indispensáveis para a aprendizagem. Pelo contrário, muitos de vocês, e eu me incluía nesse grupo também, faz o resumo da forma errada, que é você vai lendo o material e vai meio que transcrevendo, sabe? Copia uma frase aqui, outra frase ali, isso ali. Pro aprendizado, gente, juro, parece que você tá fazendo alguma coisa que tá realmente... Não tá. Você tá gastando muito tempo, não precisa. Então, prioriza ali você pegar, às vezes, um resumo pronto, ou então, aí sim funciona, tá? Mudança de paradigma. Você leu aquela coisa, você leu aquela sessão, fecha o material, esconde de você, e da sua cabeça você tem que externalizar aquelas informações. Então, meio que um diáriozinho, né? Deixa eu escrever o que eu lembrei disso aqui que eu acabei de estudar. Aí sim. Esse resumo vai lhe fazer, ou esse mapa mental vai lhe fazer. Vai tomar tempo? Vai, mas pelo menos vai funcionar para alguma coisa. Agora, esse resumo transcrivo, assim, né, copia e cola, cara, isso é uma criança de 8 anos de idade consegue fazer e ela também não vai processar informação nenhuma, é só uma coisa bem mecânica, tá? Então, toma muito cuidado. Agora, esse resumo da cabeça é importantíssimo. Ou, por exemplo, cara, eu tô sempre errando essa questão aqui nessa listinha específica. Aí tenta... fazer um resuminho para manter ele lá próximo, para de tempos em tempos você revisar aquilo, aí tudo bem. Mas resumir a matéria inteira dessa forma mecânica, cara, evite ao máximo. Lei seca, também não é legal você ir de cara na lei seca, né? Use muito como revisão, eu acho interessante. Porque a lei seca, ela não é didática, então para um primeiro contato não é legal, mas, ao mesmo tempo, ela é super direta e quase que resumida, né? Então ela vai direto ao ponto ali nas coisas. Então, às vezes, eu usava, por exemplo, eu quero revisar direito constitucional tudo. Cara, eu estudava de novo a Constituição, na lei seca mesmo, em vez de revisar todas as aulas, né? Falava, eu vou dar uma olhada na Constituição, porque lei seca cai muito, né? A literalidade, então é interessante a gente se familiarizar com ela. E é um direto ao ponto também bem interessante de você incluir na sua rotina, tá? Então, lei seca como revisão, eu acho interessante também. Agora, uma passagem secreta aqui pra vocês, né? Criar é mais importante que reconhecer. Eu até falei com vocês aqui rapidinho sobre esse resumo, né? Mas quando a gente está falando do uso principalmente de ferramentas de revisão, é importante que você tenha sempre em mente que quando você faz uma revisão ativa em que você precisa criar a informação, trazer a informação de dentro para fora, isso vai ser muito mais poderoso, muito mais importante e funcional do que você ficar só reconhecendo as informações ao reler várias e várias vezes a mesma coisa. Tá? Então lembre-se sempre desse mantra, criar é melhor do que reconhecer. Então, resolvendo questões, navegando pelos índices da aula, tentando se lembrar do que foi estudado, navegando pelos mapas da LU, por exemplo, tampando, eu mostrei, né, tem as tabelinhas. Você tampa uma tabelinha, uma das colunas e tenta se lembrar, tenta preencher de cabeça o que era para estar ali. Tem algum conceito, alguma informação, tampa, né, usa o mapa como guia mesmo para ir orientando essas suas lembradas, né, essa recuperação de informações. Então, lembre-se sempre, criar é muito mais interessante, muito mais eficaz e eficiente do que reconhecer apenas,
tá? Apesar de ser muito menos cômodo. Você ficar lendo e relendo é super tranquilo, né? Você vai com Deus. Agora, na hora de tentar lembrar mesmo, aí que o bicho pega. Combinado? Então, hashtag eu sei o caminho. Muito conteúdo, né, galera? Muita coisa aí pra gente aprender. Peço desculpa pela minha voz meio fanha, que eu tô meio com alergia, sei lá o que é. Aí meu nariz tá todo coisado. Mas eu espero que tenha ficado muito claro essa questão do uso das ferramentas, que é importante você conjugar, é importante você saber o momento específico para usar cada uma delas, né? Quando é melhor, quando é pior e tudo mais. Sobre as matérias também, eu espero que isso ajude vocês a compreender qual melhor forma de estudar cada uma das matérias, porque tem essas, são nuances, né? Não é que é radicalmente diferente uma coisa da outra, mas são pontos de atenção que vão fazer diferença na figura final, né? No resultado final. Então, espero que tenha ficado super claro, que vocês tenham gostado. E também levem com vocês esses exemplos aí de recursos visuais para vocês usarem como base na hora de vocês montarem seus próprios mapas mentais também, resumos e tudo mais. Mas, para quem quiser usar já os meus mapas, que já estão prontos, que eu uso todas essas ferramentas e faço com todo esse cuidado, né, do que cai mais, do que é mais importante, do que é relevante, de organizar de forma mais didática possível as informações, eu te convido a entrar para minha turma de futuros aprovados, aproveitando, cara, a vitalícia dos mapas da Lulu. Sério, até hoje os mapas da Lulu já tem muitos anos, nem parei para calcular. Mas a primeira versão dos mapas da Lulu eu lancei em 2018. E a gente só teve vitalícia 2 vezes em toda a nossa história. A gente já tá o quê? 2025. Então, assim, não é recorrente. Muito pelo contrário, são acontecimentos raros que a gente tem aqui na história da nossa empresa. Mas todas as vezes é muito legal. Entra uma turma de alunos muito legal, que confia muito no meu trabalho. Eu fico muito feliz também que vários dos alunos que a gente já tem, né, fazem meio que upgrade para Vitalícia, porque eles já viram valor ao usar os mapas da Lu e querem estar com a gente, continuar com a gente nessa jornada. Então, eu quero mais alguns minutinhos do seu tempo, espero que faça sentido para você, né, me ouvir aqui um pouquinho, porque com certeza vai trazer muitos benefícios ali para o seu estudo também. Tá? Então, vamos lá, deixa eu apresentar para você rapidinho o que é essa oferta vitalícia dos mapas da Lu, tá? Os mapas da Lu são até esses que eu mostrei para vocês na hora de ilustrar alguns dos recursos visuais. Hoje em dia, já são mais de 2.000 mapas mentais, acho que uns 2.100 para cima já passou, tá muita coisa. A gente tá tendo muitas novidades ali nos últimos meses, eu vou mostrar para vocês. Inclusive, até uma nova categoria ali de mapas da Lu, vou mostrar. Mas o mais legal é que, por isso eu quero que você fique até o final, é que não é só a vitalícia que eu tô trazendo pra vocês hoje, que já seria, tipo assim, super disruptivo frente ao que normalmente a gente tem, né, que é o acesso por 1 ano apenas. Mas além dessa vitalícia, eu preparei alguns bônus bem legais, bem especiais, que, como a aula de hoje também, vão te ajudar a organizar, otimizar, melhorar a sua preparação. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma masterclass do pós-edital, para eu te ensinar a estudar certinho no pós-edital, que tem uma estratégia própria ali. Vai ter um workshop dominando mapas mentais também para você fazer um melhor uso dessa ferramenta ali nos seus estudos. Enfim, vai ter muita coisa, eu vou mostrar para você, então fica comigo, combinado? E quem já é vitalício também já fala aí no chat. Sou vitalício. Quero ver vocês, quem já é meu aluno também. Então, só uma palhinha aqui das matérias que a gente está tendo atualmente, mais de 2.000 mapas mentais. Essas são as nossas disciplinas. E aí eu queria até contar para vocês, não sei quem está acompanhando, que a gente agora tem os mapas da Lulu Experts também. Arquivologia, Serviço Social e Processo de Trabalho. Ai, ficou tão grande que faltou aqui. Processo de Trabalho também, tá, gente? Tem o símbolozinho Experts. O que é essa iniciativa dos mapas da Lulu Experts, né? Partiu meio que de vocês, assim, vocês me pedem algumas matérias que eu não domino e dói meu coração não ter os mapas da Lulu para oferecer para vocês nessas matérias. E aí o que eu fiz? Eu encontrei especialistas formados nessas áreas, aprovados em concursos nessas áreas também e fiz um treinamento, cara, completo dessas pessoas, ensinando exatamente como filtrar as informações, como desenhar as informações, como fazer um mapa mental do mapa da Lulu, né? Disponibilizei todos os meus modelos, todos os meus... tudo que eu tenho ali dos mapas da Lulu mesmo.
E agora eles estão fazendo essas matérias e já tem várias outras engatilhadas, tá sendo muito legal. O pessoal amou, cara, de serviço social, o pessoal amou arquivologia, o pessoal amou. Então, assim, tem muita coisa nova vindo por aí. E quem é aluno vitalício, cara, tem acesso a tudo, vai ter acesso a todas essas novas matérias também. Eles estão idênticos aos mapas da Lu e todos, sempre com muita transparência, todos vêm com o selinho, mapas da Lu Experts, ali falando, tá? Mapas da Lu Experts. Também com a apresentação do Expert, o currículo, as aprovações que ele já teve, assim, cara, eu tô super feliz porque tá dando muito certo. São matérias que eu não, assim, desconheço totalmente e não conseguiria fazer com a qualidade necessária, tá? E que vão chegar pra vocês, estão chegando já, né, pra vocês. Tá sendo bem legal. Fora isso, eu também continuo, né, firme ali na produção de mapas mentais, sempre na atualização também. Então, matérias novas como, sei lá, direito do trabalho, legislação penal especial, trânsito, conhecimentos bancários, que o pessoal pediu também, eu consegui me organizar, eu já tinha estudado também economia e tudo mais para outros concursos, então é uma matéria que eu consegui aprender. E todas as outras aqui. Então, eu vou ler rapidamente o rap das matérias dos mapas da Lu. Então, a gente tem AFA, Administração Geral e Pública, Arquivologia, Auditoria, Mestre Internacional, Conhecimentos Bancários, Contabilidade Geral, Avançadas e de Custos, tá? Contabilidade Pública, Direito Administrativo, Constitucional, Civil, do Trabalho, Eleitoral, Empresarial, Penal, Previdenciário, Processo Penal, Processo Civil, Processo do Trabalho, Direito Tributário, Economia, Estatística, Ética também, para a OAB não tá aqui. Eu fiz com os meus alunos da OAB, estavam me implorando, consegui também. Informática, legislação aduaneira, legislação tributária estadual, especial penal, tributário municipal, matemática financeira, políticas públicas, português, políticas públicas também é relativamente novo. Eu fiz ano passado, quando saiu o edital do CNU, tava todo mundo desesperado, caía em conhecimentos gerais, né? Eu falei, não, vou fazer pro pessoal conseguir estudar. Fiz português, raciocínio lógico, matemática, serviço social, tecnologia da informação, trânsito. Então, assim, os mapas da Lu, eles são meio que um organismo vivo desde 2019 que eu tô fazendo que eu comecei a fazer a nova versão, os mapas 2.0, no início de 2019, foram 1000 mapas mentais, mais ou menos no primeiro ano, e desde então continuo fazendo. E aí depois a gente lançou, né, eu transformei os mapas que antes eram feitos à mão nesse modelo de PowerPoint, agora ficou bem melhor, tá bem mais bonito esse modelo que vocês estão vendo aqui, né? É a versão 3.0, porque agora ele fica um arquivo bem menor, antes era uma imagem pesada, né, agora é um arquivo, um PDF bem mais leve, você consegue grifar ali nos seus editores de PDF, ele reconhece as palavras, você consegue fazer buscas ali com Ctrl F e tudo mais, ficou bem mais bacana, assim, ficou bem mais bonito, mais agradável visualmente. Tinha gente que gostava da minha caligrafia, mas tinha muita gente que falava que tinha vezes que era difícil de ler, porque eu fazia tudo em letra maiúscula e tal, então assim, ficou bem mais acessível, eu achei também, ficou bem melhor. Então já estamos na terceira versão, então os mapas estão sempre estão sempre evoluindo e tá sempre tendo atualização nova. Então teve reforma da Previdência, depois teve reforma tributária, tem o tempo inteiro mudança de jurisprudência, lei nova, lei seca, atualização legislativa e tudo mais, e eu tô sempre atualizando, os alunos sempre recebem as atualizações por e-mail. Eu falo exatamente, foi na matéria tal, no assunto tal, no mapa número tal, a pedaço tal mudou disso para isso, por quê? Saiu tal lei, ou mudou a jurisprudência, saiu tal súmula, isso e aquilo. Então tá sempre em atualização e estão sempre saindo também matérias novas. Então, o legal é isso, porque é uma assinatura vitalícia que não vai ser uma foto, você vai baixar os mapas e vão ser a mesma coisa. Cara, todo mês sai coisa nova e você vai ter o acesso pelo tempo que você quiser. Então, às vezes você estuda primeiro para um concurso escada, por exemplo, fica um tempo sem estudar, obviamente, aproveitando ali seu novo cargo. Agora eu quero um novo concurso. Os mapas já vão estar lá prontinhos, atualizados, te esperando para continuar ali a sua jornada de estudos de concurseiro. E aí, aqui, por exemplo, só para vocês terem uma noção do preço, tá? Normalmente não sempre, se você for lá no meu site e procurar o pacote completo, que é esse pacote que dá acesso a todas as matérias, ele custa sempre R$ 597,90. E aí a renovação, eu não cobro o valor cheio, eu faço a renovação por esse acesso de novas matérias e atualizações e tudo mais, o aluno paga R$ 197,90 por ano, tá? Para ele recebendo essas atualizações. E aí, eu poderia fazer, sei lá, são uns 5 anos, né, e dar R$400 mil aqui, ou eu poderia colocar os 597 toda vez, mas não, eu vou botar só para ilustrar o preço para você, tá? 993, que eu peguei um primeiro ano e 2 renovações, acho super ok já. Então, seria mais ou menos isso.
Aí eu vou apresentar para vocês os bônus que vocês vão levar e depois vou trazer os preços para você ter uma ideia da oferta que vai ter da Vitalícia aqui, tá? No ar agora. Essa aula do pós-edital, cara, eu acho bem legal, porque o pós-edital eu acho que é um momento super decisivo ali na vida do concurseiro. É um momento que ele vai, sabe, quase aquela reta final da corrida, sabe? Que você precisa dar aquele gás final e com muita estratégia e inteligência. Então, nessa aula eu te ensino tudo sobre a análise do edital, o planejamento que você vai ter nesse estudo pós-edital, como você vai fazer esse estudo no pós-edital, os erros que você não pode cometer nesse estudo pós-edital e como estudar nesses últimos 20 dias antes da prova, tá? Inclusive um pouquinho sobre o nervosismo lá no dia da prova, como você pode lidar com ele. Então, é uma aula que vai te ajudar muito nesse momento que eu considero decisivo, tá? Na preparação. Também esse workshop, Mapeando a Aprovação, é um workshop que eu gostei muito de ter feito, tá? Ele vai te ensinar a estudar de forma ativa, assim, de forma bem prática também, e como você vai incluir esses mapas mentais na sua jornada. Tem várias formas de você colocar. Eu vou me aprofundar 100% nesse workshop. Você vai ver que os mapas são ainda mais poderosos do que o que você está imaginando, porque eles podem ser usados, por exemplo, antes de estudar uma aula, durante as revisões teóricas, quando você está fazendo uma bateria de questões, quando você está assistindo um videoaula e muito mais. Então, assim, para fazer revisões completas da matéria, enfim, tem várias situações. E você vai aprender não só quando usar, mas como usar da melhor forma, né? Para você extrair ao máximo o potencial desse investimento que você vai fazer, tá? Também você vai ganhar 3 meses grátis no Estudei. E ó, se você já é aluno do Estudei, você ganha mais 3 meses na sua assinatura, tá? Como bônus. Se você não é aluno do Estudei, você vai ganhar 3 meses de acesso à plataforma para você já ir se organizando, organizar ali seu edital, organizar os seus estudos, o seu planejamento e tudo mais. Lá no Estudei, não sei se você conhece a minha plataforma de planejamento, organização, monitoramento de estudos, tá? São milhares de alunos lá por lá estudando no Estudei, é bem legal. Tem controle de revisões, edital verticalizado, a sua análise estatística toda ali te ajuda bastante. Controle de constância, que ajuda muito a gente a manter a constância nos estudos. Tem um cronômetro integrado que, sério, fica muito lindo. Eu sei que o objetivo é ele ser funcional, e ele é super funcional, mas, cara, fica muito bonito o cronômetro assim. Tem um planejamento automático também, que vai te ajudar a organizar ali os seus estudos de forma inteligente e estratégica, tá? É tudo personalizado para você, não é um planejamento pronto, todo mundo vai fazer assim. Personalizado para você, tá? Esse aqui também, cara, curso completo meu e com esse moço aqui, né? Pouca gente conhece o Fernando Mesquita, não é mesmo? A gente gravou um curso e é um curso bem bacana, que é no formato de podcast. Então, eu fui lá em Brasília, passei uma semana a gente gravando, é um conteúdo bem extenso, bem completo mesmo, do zero à aprovação ali no concurso público. Então, a gente conversa sobre o jeito certo de estudar, um raio-x do concurso, entendendo tudo, as ferramentas de estudos, a gente se aprofunda na escolha do concurso, na rotina também, como você faz um bom planejamento ali para as diretrizes, que você pode até aplicar isso também no Estudei, tá? E várias coisas a mais, assim, inclusive estratégia de provas também. Então é um curso bem legal, tipo, o Fernando é incrível, né? Ele entende muito, e aí esse bate-papo permitiu muito que a gente se aprofundasse nos conceitos, que a gente discutisse os conceitos, e também é um formato bem mais agradável, né? Então dá pra você ouvir arrumando sua casa, fazendo suas coisas, um formato bem de podcast mesmo. E, cara, vocês vão levar isso de graça. Isso aqui foi R$ 497,90, tá? Na época que a gente lançou, só pra vocês saberem. Então vamos lá, só montando aqui com vocês. O que vai ter nesse combo da assinatura vitalícia? Eu coloquei ali pelo menos R$ 900, que seriam 2 renovações apenas dos mapas da Lu, mas você, aluno vitalício, teria direito indefinido aí às suas renovações, tanto novos mapas como as atualizações, é claro. Mas os 3 meses da plataforma do Estudei, eu peguei 1/4, né, da assinatura de 1 ano que a gente tem. A minha Masterclass pós-edital, ela é vendida por R$ 97,90. O workshop Mapeando a Aprovação também, que é R$ 297,90 esse workshop, ó. E o nosso curso completo, primeiros passos aí com o Fernando Mesquita, igual eu falei, que é R$ 497,90. Com uma observação, inclusive, tome cuidado com isso, tá? Esse curso está disponível para vocês como bônus para assinatura vitalícia só até essa quinta-feira. Só até o final dessa maratona aqui da Rota da Aprovação. Então, ó... Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Vocês que estão me acompanhando aqui, cara, esse é um bônus incrível que eu não posso deixar ele liberado. Tipo assim, não, é só pra vocês mesmo. Então, esse curso completo dos primeiros passos é só até quinta-feira, R$ 23,59. E eu sei que você não quer perder isso, porque, cara, ó, tá muito top. Então, já toma cuidado com isso.
Aí, se a gente somar tudo, já dá quase R$2.000. Se a gente dividir isso por 2, já vai dar R$968, mas nada disso. A assinatura tá saindo agora por apenas R$597,90, que você pode parcelar em 12 vezes, tá? Esse é o preço com desconto à vista. Cara, pensa em tudo isso que você vai levar. Tipo assim... Deu a louca, né? Deu a louca. Mas, cara, ó, os mapas da Lu, esse já é o preço de 1 ano dos mapas da Lu. Você vai levar o quê? O vitalício dos mapas da Lu, mais estudei, mais minha masterclass pós-edital, que vai fazer toda a diferença na sua preparação, tenho certeza. Mais workshop mapeando a aprovação para você usar da melhor forma possível os seus mapas mentais. E o curso do Venho com Fernando Mesquita, que só ele já era R$497,90. Então, assim... Tá imperdível, e eu quero muito que muitos de vocês entrem aqui pro meu time de futuros aprovados, porque, cara, sendo muito sincera, assim, é como eu me realizo como pessoa, é vendo meus alunos conquistarem a aprovação, sabe? É fazendo as entrevistas com os aprovados, eu sempre me emociono, eu chego a passar vergonha, tá? Mas tem mais de 90 entrevistas aqui no canal com aprovados que estudaram com os mapas da Lu e contam das suas jornadas e contam das suas experiências e tal, e é sempre muito incrível poder ver o rostinho feliz dessa vida transformada, né? Que pra mim é algo muito palpável. Você vai do antes, no momento concurseiro, muitas vezes uma situação não tão legal de vida, pra um depois que, tipo assim, é outra vida, com um cargo público, é segurança, é estabilidade, é um plano de saúde, é mudança pra família como um todo, sabe? É tipo assim, a pessoa consegue realmente uma transformação, uma mudança de patamar que é raro a gente ver hoje em dia no mercado como um todo, né? A pessoa, de um dia, normalmente no mercado particular, você vai entrar... fazendo um cargo que ganha pouco, você vai subindo aos poucos e tudo mais. Cara, no serviço público, se você fizer uma boa preparação, uma preparação estratégica, se você souber o que você está fazendo, você consegue dar um salto ali, que é tipo muito... não é visto, sabe? Não se vê algo como isso, assim, na CLT, por exemplo. Fora essa questão da estabilidade e tudo mais. Então, assim... eu amo muito conseguir ver essa transformação nos rostinhos, né, dos alunos com quem eu converso e receber essas mensagens de feedback e tudo mais. Inclusive, queria aproveitar e daqui a pouco eu vou deixar alguns desses depoimentos aqui para vocês verem, tá? Mas só aproveitando, o link tá na descrição do vídeo, tá fixado no chat aqui. E eu queria aproveitar antes de mostrar os depoimentos para vocês. Quer saber? Não, vou mostrar aqui primeiro para vocês. Pera aí. O mapa da Lulu, para mim, foi uma ferramenta muito interessante. Me ajudou perfeitamente. Por exemplo, penal, eu fui para a prova só com o que eu praticamente estudei do teu mapa, gabaritei. Assim, um mapa mental, e ele já tá destacado, os principais pontos ali. É um material enxuto, basicamente, com tudo aquilo que tem na aula. Eles me ajudaram em vários aspectos, em várias etapas da minha preparação. E eu usava muito os mapas da Lulu. Assim, é que sempre que eu tinha alguma dúvida muito pontual em alguma questão, alguma pegadinha, eu abria o mapa mental e ele falava exatamente sobre isso. Eu ficava, gente, como pode? É muito específico. Utilizei tempo que eu estaria vendo PDF, né, esse tipo de coisa, e aí eu usava os mapas. Eu estudava os PDFs com os mapas do lado. Eu tinha um pouco de dificuldade de assimilar o todo, então, assim, eu ia seguindo o PDF e me localizando. Eu precisava me localizar, porque senão tudo parecia muito vago e depois as coisas não faziam tanto sentido. E na tela principal deixava videoaula, e na outra tela deixava sempre o seu mapa mental, referente à videoaula aberta. Eu indico os mapas, assim, para todo mundo, porque é real, gente. Eu gostei muito, não é papo, não, eu super amei os mapas. E que eu acabei entrando em contato com os mapas da Lulu, que graças a Deus caíram na minha vida. E depois disso, quando eu terminava a aula, eu utilizei muito os mapas da Lulu. Me ajudaram demais. Após eu utilizava como fonte de revisão ali, para, de certa forma, manter aquele conteúdo fresco, né? E aí, quando eu achei o material do Mapas da Lulu, eu comecei a usar como uma espécie de revisão. Então, é um material, assim, revolucionador para os estudos para concurso. Eu usava o mapa para reforçar e agilizar a revisão, né? Porque antes eu demorava muito, porque eu não fazia revisão. Fazia muita revisão pelos mapas da Lulu, assim, de quase todas as matérias. Com o passar do tempo, os mapas se tornaram o meu principal material de revisão. Então, os seus resumos, os seus mapas já me davam uma visão geral da matéria. Então, eu uso como meu material de revisão total, assim. Então, ó, só respondendo algumas perguntas aqui pra gente não deixar dúvidas. Qualquer coisa, gente, fiquem à vontade para chamar a gente lá no e-mail contato@mapasdalu.com.br ou então no WhatsApp. O Nathan pode mandar o WhatsApp aqui no chat para vocês entrarem em contato também. Porque às vezes tem coisa muito específica. Sei lá, comprei e não chegou meu e-mail. Às vezes pode estar no spam ou algum erro no e-mail e tal. Aí é melhor mandar pra gente lá no contato que a gente resolve facinho pra vocês, tá? Aí outra coisa que eu não falei
é que a gente tem sim o reembolso, tá? Fiquem tranquilos. Você faz a compra online, você que é concurseiro, você já sabe. O Código de Defesa do Consumidor, ele garante que você tem 7 dias para experimentar aquele material online, ver se é aquilo para você, aquela compra, né, online que você fez. Se não quiser, cara, reembolso, não vou perguntar nada para você, sem nenhum constrangimento, é super tranquilo. Você pode, inclusive, solicitar direto lá na Hotmart, que é onde os mapas ficam hospedados, tá? Então, sem dor, tá? Muito tranquilo. Pode, sem dúvida, assim, pode aproveitar a promoção, experimentar, eu tenho certeza. Use por 1, 2, 3 dias os mapas nos seus estudos que você vai ver a diferença que não faz. Nossa, cara, você vai ver seus estudos decolarem. Não tô falando da boca pra fora, porque você vai experimentar. Então, se eu tivesse mentindo, você ia falar, não foi, mas foi. Você vai ver. Então, vamos lá. Só tirando as dúvidas aqui rapidinho pra gente encerrar. Como os mapas são organizados na plataforma? Então, eles ficam organizados direitinho por matéria. Então, assim que você faz o login na área de membros, logo à esquerda, assim, você tem a lista de disciplinas, tá? E aí, quando você entra numa disciplina, vai ter certinho os tópicos, né, os temas que estão abordados. Você pode abrir os mapas daquele tema específico, ou o último assunto de cada matéria sempre é tal matéria, todos os mapas. Então, sabe, direito constitucional, o último assunto é direito constitucional, todos os mapas. Aí é só você entrar e baixa esse único arquivão com tudo, tá? Posso baixar ou imprimir os mapas mentais? Claro. Até falei, né? Você pode baixar, você pode imprimir, você pode pôr no seu iPad ou no seu tablet e você pode escrever por cima, você pode abrir no Adobe Reader, no Foxit Reader, fazer marcações, fazer anotações, fazer o que você quiser, tá? Aproveitando, tá? Tem alguns tablets Samsung, às vezes no Samsung Notes ou alguns outros problemas, ou alguns outros programas, que parece que o mapa fica, como fala, trancado, tá? Mas a gente já tem o passo a passo, é bem tranquilo, bem rápido, fácil, indolor, de como você faz essa liberação. Então, se por acaso no seu iPad isso aconteceu, no seu tablet, de você abrir o programa e não conseguir anotar, manda pra gente um e-mail e fala assim, eu tô no programa tal, não tá abrindo, me manda o passo a passo, por favor. Que aí a gente manda, tem um passo a passo muito tranquilo que você faz pra liberar o mapa, tá? Pra anotação, pra tudo. E você pode imprimir, pode fazer o que quiser, tá? O desconto é apenas pro pacote completo? Isso, é só pra assinatura vitalícia dos mapas da Lu, que inclui todos os mapas já disponíveis, mais de 2.000 mapas, todos os novos que virão, vem novas matérias por aí também, e todas as atualizações de agora em diante, tá? Enquanto os mapas da Lu existirem. Qual o tempo de acesso? Exato, não tem tempo de acesso. A ideia do vitalício é justamente isso. Enquanto os mapas existirem, você vai ter acesso. Normalmente, só a título de comparação, normalmente o acesso é apenas por 1 ano, tá? O aluno compra, ele pode baixar tudo, mas ele tem 1 ano de acesso apenas a novas matérias, daquele pacote que ele tiver, e as atualizações, tá? Como funcionam as atualizações? É mais ou menos igual eu falei, né? Sempre que eu mudo alguma coisa, eu substituo na plataforma, tanto no assunto como nos mapas completos daquela matéria, com um novo mapa, às vezes subo novos mapas por conta da atualização e tudo mais, e eu aviso por e-mail, tá? Então eu mando um e-mail falando, mudou dentro de tal matéria, dentro de tal assunto, tal tópico por conta dessa lei. Ou então, corrigi tal coisa, houve essa mudança ali na jurisprudência e tudo mais. Então você recebe um e-mail com um relatório dessas alterações, que aí você pode decidir se você quer baixar de novo o mapa, não, é uma coisa muito, muito pontual, vou rabiscar no meu aqui e mexer, também pode ser, tá? Tranquilo. O combo inclui o pacote da PRF, INSS, essas coisas. Deixa eu ver a melhor forma de explicar. O pacote completo tem todos os mapas. Os combos que a gente vende lá no site, o que é? São combinações dessas matérias. Então, eu não faço combos, tipo, de pegar os tópicos específicos dessa matéria e colocar nesse combo, e os tópicos botar no outro. Não, são só combinações de matérias, tá? Por isso que, sim, o pacote completo tem todos os combos, porque ele tem todas as matérias. A ideia é simplesmente você não ter que comprar a mesma matéria mais de uma vez, porque tem um assunto a mais que não tinha no outro, sabe? Essas coisas. E se eu não gostar? É bem isso que eu falei, você tem 7 dias pra pedir o reembolso, se você não gostar. Então, experimenta 5, 6 dias, vê ali, se você não gostar... Tenho certeza que você vai gostar. Mas se você não gostar, é só você pedir reembolso lá na Hotmart ou falar com a gente em contato@mapasdalulu.com.br, também que a gente faz o reembolso, tá? Como sei os assuntos? Nesse link que tá no chat, tem a lista de todas as matérias e dentro de cada matéria a lista de todos os assuntos, tá? Então lá você consegue ver todos os assuntos abordados. Qualquer dúvida de um assunto específico, se você quiser, manda pra gente por e-mail também que a gente te explica.
Já sou assinante do Estudei, eu ganho os 3 meses de bônus? Sim. Quem já é assinante vai aumentar 3 meses na assinatura, a gente vai fazer tudo isso internamente, tá? E quem não é assinante vai receber 3 meses para poder usar a plataforma. Como eu recebo as informações do acesso? Assim que a sua compra é aprovada, você vai receber um e-mail da Hotmart com o seu login e senha ali da área de membros. Aí lá você consegue acessar. De novo, qualquer dificuldade que você tiver, manda um e-mail pra gente, contato@mapasdalu.com.br, que a gente ajuda vocês. Combinado? Posso fazer minhas próprias anotações no mapa, sim, já falei. Só serve para revisão? Não. Inclusive, no workshop dos mapas mentais, você vai ver os vários usos dos mapas para os seus estudos. Você pode usar antes de estudar uma determinada aula. Você pode usar como caderno de erros, sim. Errou alguma coisa, você anota no mapa mental, por exemplo. Você pode usar para acompanhar videoaulas. Você pode usar, assim, para revisões e tudo mais. Sou aluno dos mapas. Essa promoção é para mim? Se você é aluno, você deve ter recebido no seu e-mail, ou se não recebeu, fala com a gente também no nosso e-mail, uma proposta de upgrade, que é você tem o seu combo, seja pacote completo ou outro combo, e você vai poder fazer o upgrade para Vitalícia. Então tem uma condição especial, porque você já tinha os mapas, tá? Então, se você não recebeu, manda mensagem pra gente em contato@mapasdalu.com.br, que a gente te manda de novo essa condição especial para aluno, tá? Não é essa daqui especificamente. Eu ainda não comecei a estudar, os mapas servem para mim? Sim. E principalmente a versão vitalícia, porque talvez você não queira começar a estudar agora, mas queira estudar daqui a um ano, por exemplo. E ao invés de ter que pagar 597 por um combo de mapas que vai durar um ano, você já garante a vitalícia, que aí quando você quiser começar a estudar ou retomar os estudos, o que é que seja, você já vai estar com o material atualizadinho, prontinho para você usar. Combinado? Acho que é isso, né, gente? Qualquer dúvida, manda de novo mensagem pra gente em contato@mapasdalu.com.br ou no WhatsApp. O Natal vai mandar o link do WhatsApp também aí no chat pra vocês entrarem em contato. É isso, ó. Tudo isso aqui que vocês vão poder levar por apenas R$ 597,90. Sério, é muita coisa, tipo... eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na preparação de vocês. Espero muito que vocês gostem. Lembrando que o curso do Primeiros Passos aqui com o Fernando Mesquita vai realmente só até quinta-feira, tá? Às 23h59. Então, não deixem passar essa oportunidade, porque esse curso, cara, vale muito a pena também, tá? Então é isso, o link tá aqui na descrição do chat. Muito obrigada pela confiança de vocês, pela presença de vocês aqui hoje. Quem puder, aproveita e deixa um like no vídeo também. E a gente se vê amanhã para aula 3 e também na quinta-feira para a nossa aula 4. Tem muito conteúdo bom vindo por aí, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. O mapa da Lulu, para mim, foi uma ferramenta muito interessante. Me ajudou perfeitamente. Por exemplo, penal, eu fui para a prova só com o que eu praticamente li do teu mapa e gabaritei. Assim, um mapa mental, e ele já está destacado, os principais pontos ali. É um material enxuto, basicamente, com tudo aquilo que tem na aula. Eles me ajudaram em vários aspectos, em várias etapas da minha preparação. E eu usava muito os mapas da Lulu. Assim, é que sempre que eu tinha alguma dúvida muito pontual em alguma questão, alguma pegadinha, eu abria o mapa mental e ele falava exatamente sobre isso. Eu ficava, gente, como pode? É muito específico. Utilizei tempo que eu estaria vendo PDF, né, esse tipo de coisa, e aí eu usava os mapas. Eu estudava os PDFs com os mapas do lado. Eu tinha um pouco de dificuldade de assimilar o todo, então, assim, eu ia seguindo o PDF e me localizando. Eu precisava me localizar, porque senão tudo parecia muito vago e depois as coisas não faziam tanto sentido. E numa tela, na tela principal deixava videoaula, e na outra tela deixava sempre o seu mapa mental, referente à videoaula aberta. Eu indico os mapas, assim, para todo mundo, porque é real, gente. Eu gostei muito, não é papo, não, eu super amei os mapas. E que eu acabei entrando em contato com os mapas da Lulu, que graças a Deus caíram na minha vida. E depois disso, quando eu terminava a aula, eu utilizei muito os mapas da Lulu. Me ajudaram demais. Após eu utilizava como fonte de revisão ali, para, de certa forma, manter aquele conteúdo fresco, né? E aí, quando eu achei o material do Mapas da Lulu, eu comecei a usar como uma espécie de revisão. Então, é um material, assim, revolucionador para os estudos para concurso. Eu usava o mapa para reforçar e agilizar a revisão, né? Porque antes eu demorava muito, porque eu não fazia revisão. Fazia muita revisão pelos mapas da Lulu, assim, de quase todas as matérias. Com o passar do tempo, os mapas se tornaram o meu principal material de revisão. Então, os seus resumos, os seus mapas já me davam uma visão geral da matéria. Então, eu uso como meu material de revisão total, assim.